O sussurro da imobilidade. No coração da existência, onde os fios invisíveis do eterno se entrelaçam, há uma força que não se impõe, mas convida. Não é alto como um trovão, nem rápido como um relâmpago. É mais antigo que nomes e mais sábio que palavras. Os antigos conheciam essa força como a arte da quietude. Embora poucos se lembrem dela, ela sempre esteve lá, esperando em silêncio. Malik, um andarilho no deserto dos dias, passou anos acreditando que precisava se mover incessantemente para alcançar o que desejava: propósito, paz, abundância. Como muitos, confundi movimento com progresso e barulho com vida. Mas foi somente quando o cansaço venceu e ele se sentou, não por escolha própria, mas por exaustão, que ele ouviu pela primeira vez a voz que habita nas profundezas do silêncio. Quem para, vê. Sussurrou aquela voz que não vinha nem de fora nem de dentro, mas de um lugar sem nome. A arte da quietude não ensina a inação, mas a presença absoluta. É a dança sem passos, a jornada sem distância. Onde o mundo grita faça mais, ela responde seja mais. Quando você para de empurrar a corrente, descobre que sempre fez parte dela e que tudo que você procurava já estava chegando até você, mas não conseguia encontrá-lo no ruído. Pense no céu refletido em uma tigela de água parada. Somente quando a água está parada, o céu se revela como ele é, vasto, claro, infinito. Assim é o seu espírito. Somente na quietude você pode refletir a verdade que habita profundamente dentro de você. Este ensinamento não pertence a nenhum templo ou livro sagrado. É anterior a eles. Foi sussurrado pelos sábios da floresta, pelos avós do vento, pelas crianças que brincam sem saber que estão rezando. Ela foi guardada nos silêncios entre as palavras, nas pausas entre as batidas do coração. A arte da quietude não requer retiro ou solidão. Pode ser vivenciado em uma rua barulhenta, em uma casa lotada, no meio de um mercado. Não se trata de fechar os olhos para o mundo, mas de realmente abri-los pela primeira vez. A imobilidade não é um lugar, é um estado de espírito que para de correr, porque entende que já está onde deveria estar. Quando você pratica a quietude, você não está abrindo mão do controle, mas sim devolvendo a fonte que sempre o teve. Assim como o centro de um redemoinho que permanece sereno enquanto todo o resto gira em torno dele, você também pode viver a partir desse centro tranquilo. A partir daí, cada palavra que você fala tem peso, cada decisão tem raízes, cada gesto tem propósito. E então, o impossível começa a acontecer. Não por milagre, mas por lei. Porque você saiu do jogo do esforço constante e entrou no fluxo do inevitável. Não há atalhos para chegar aqui, mas também não há distância. A arte da quietude está a um passo de distância. Não requer anos de preparação, apenas um momento de rendição. O momento em que você percebe que não precisa mais correr. Malik, entendendo isso, não parou de andar, mas ele não estava mais olhando. Ele andava com os olhos abertos, o coração silencioso. E ele descobriu que o que ele buscava há décadas, ele esperava há séculos. Porque às vezes, o maior ato de fé não é seguir em frente, mas parar e confiar que tudo que é verdadeiro também está procurando por você. Parte 1. O nascimento do silêncio. Capítulo 1. O que sussurra abaixo. No coração de um vale antigo, cercado por montanhas que haviam esquecido sua própria idade, caminhava uma mulher chamada Alina. Ela não era uma viajante comum. Ele não estava procurando ouro, nem fama, nem mesmo respostas. Embora talvez, no fundo, ele estivesse procurando por algo, ele só não sabia o que era. Seus pés, cobertos de poeira e cansaço, a levaram por caminhos que mudavam sem aviso. O caminho que ela seguiu naquela noite a levou a uma floresta tão densa que nem mesmo a lua, em seu momento mais generoso, conseguia furar o teto de galhos que cobria tudo. Alina, sozinha entre árvores que pareciam guardiãs de segredos muito antigos, logo sentiu sua orientação desaparecer como fumaça. Cada passo não era um progresso, mas um desvio. Depois de muitas horas, ou talvez tenham sido apenas minutos disfarçados de eternidade, suas pernas cederam. Ele caiu ao lado do tronco de um freixo tão grande que parecia ter nascido no mundo. Ele não chorou. Ele não gritou. Ele apenas respirou. Foi a primeira vez em muito tempo que ele não fez nada. E foi aí que tudo começou. A floresta, que até aquele momento parecia um refúgio de sombras e silêncio, se transformou. Primeiro, as gotas chegaram.
o som fraco da água deslizando folha após folha, como uma canção que somente almas silenciosas podem ouvir. Então, o murmúrio profundo de fontes subterrâneas, movendo-se como artérias sobre a superfície da terra. Depois, os trinados dos pássaros que não cantavam para serem ouvidos, mas para existir. O farfalhar quase imperceptível dos insetos, o alongamento lento e paciente das raízes, e o suspiro longo e sábio das árvores, como se a floresta inteira respirasse com ela. Alina entendeu algo sem que ninguém lhe explicasse. Ela nunca estava sozinha e nunca estava perdida. Eu estava muito ocupado procurando, muito barulhento para ouvir. Naquele momento, algo mudou. Não fora dela, mas dentro dela. O mundo, assim como antes, continuou seu curso. Mas agora ele percebia tudo, o ritmo secreto que batia por trás do silêncio aparente. E assim, sem se mover, Alina encontrou mais direção do que em todos os seus passos anteriores. Esta foi sua primeira lição na arte do silêncio, que o universo não se comunica com vozes altas ou sinais óbvios. Ele fala com símbolos, com sincronicidades, com pequenos gestos que só se revelam quando paramos de correr. O essencial sempre esteve lá, esperando nossa pausa. Muito longe, uma pequena casa de campo cercada por colinas, vivia um homem chamado Elias. Sua paixão era a terra. Ano após ano, ele cultivava seu jardim com cuidado obsessivo, desenhando calendários perfeitos, forçando as estações a seguirem sua vontade. Mas a terra não responde ao relógio humano. E cada vez que as flores desabrochavam, elas pareciam tristes. Cada fruta que crescia sem sabor. Elias estava ficando frustrado. Achava que lhe faltava técnica, esforço, alguma coisa. Mas então, no inverno particularmente rigoroso, seu corpo adoeceu. Eu não conseguia sair. Eu não conseguia semear, podar, planejar. Basta olhar. Da sua janela, dia após dia, ele observava o que sempre acontecia sem sua intervenção. O chão estava coberto de neve, as árvores nuas pareciam mortas. Ainda assim, algo invisível estava acontecendo. Ele sentiu isso, como uma corrente secreta sob a pele do mundo. Algo estava acontecendo. Não para ele, mas com ele. Quando a primavera chegou, o jardim explodiu em beleza. Sem poda, sem fertilizantes, sem controle. As flores nasceram com força. As árvores ofereciam frutos doces. O design era diferente, mais sábio, mais honesto, mais vivo. Elias nunca mais trabalhou em seu jardim como antes. Eu acompanhei, eu escutei, eu o servi. Ele aprendeu que o verdadeiro crescimento não vem do controle, mas a colaboração com o invisível. Ambas as histórias, a de Alina e a de Elias, refletem o mesmo princípio. As coisas mais importantes acontecem quando você aparentemente não está fazendo nada. Entre o desejo e sua realização, existe um espaço sagrado. Esse espaço, que muitos preenchem com ansiedade, dúvidas ou ações desnecessárias, é onde a magia realmente começa. Como sementes enterradas no inverno, suas intenções também germinam no escuro, sem testemunhas, sem aplausos. Mas elas só florescem se você as deixar em paz. A verdadeira manifestação não é uma corrida, mas uma rendição. Não se trata de impor sua vontade ao mundo, mas de se tornar seu aliado. Nesse ponto, você não está mais forçando a vida. Você a acompanha. Alina percebeu quando seu corpo não tinha mais forças para continuar. Elias entendeu isso quando a doença tomou conta dele. Você não precisa chegar a esse extremo. Você só precisa parar, respirar. Ouça o que está por trás do ruído. Porque por baixo de tudo isso, como uma música que nunca para, o mundo está sempre falando com você. Capítulo 2. A ilusão do momentum. Em uma cidade onde o tempo era medido pelo som de martelos, pela fumaça das chaminés, vivia uma jovem ferreira chamada Naima. Sua oficina, encravada entre vielas de pedra, era um lugar onde o ferro gemia dia e noite, cedendo apenas à força incansável de seus golpes. Desde muito jovem, Naima aprendeu que se alguém não se movesse constantemente, seria deixado para trás. Que se o fogo não queimasse intensamente, ele se apagaria. Então eu vivi com pressa. Ele acordava antes do amanhecer, trabalhava até a lua nascer e comia em pé. Seu sonho era criar uma espada lendária, não apenas a pedido de algum nobre, mas como um testemunho de seu próprio valor.
Naquela noite, o pedido urgente de um cavalheiro influente queimava em sua mente como metal em sua forja. Golpe após golpe, ele tentou domar a lâmina com mais determinação do que arte. Mas o aço, teimoso, resistiu. E a cada golpe de martelo, ele parecia gritar que não estava pronto. Quase ao amanhecer, quando a cidade dormia e seus braços tremiam, alguém bateu suavemente em sua porta. Ela era uma velha envolta em um pano cinza, com olhos tão imóveis quanto um lago sem vento. Ele não carregava ferramentas e não dava ordens. Ele apenas ficou parado na porta e observou o fogo. "Está muito brilhante, garota", ele disse em uma voz que não era imponente, mas que ninguém conseguia ignorar. "O metal quer falar com você, mas você não sabe ficar quieto." Naima não respondeu. Ele apenas abaixou o martelo. No silêncio que se seguiu, o crepitar do carvão, o suspiro do aço esfriando, o eco do seu próprio batimento cardíaco, tudo parecia mais claro, como se toda a forja estivesse respirando. E nessa pausa, ele entendeu que antes não conseguia ver. Não foi o esforço que criou a obra-prima, mas o encontro entre fogo e paciência, entre a arte e a rendição. A vida não recompensa aqueles que fazem mais, mas aqueles que sabem quando parar. A velha não apareceu mais. Talvez fosse um guia, talvez um sonho, mas sua mensagem permaneceu como uma marca mais profunda que qualquer cicatriz. Movimento sem consciência é apenas desgaste. Uma flor não força seu crescimento. Ele não grita. Não funciona. Ela só abre quando o sol e a terra decidem. E, no entanto, sua beleza supera qualquer coisa construída às pressas. Da mesma forma, seus sonhos não são forjados pela violência do esforço, mas pela clareza da sua presença. Quando você abandona o impulso de controlar cada resultado, de medir cada segundo, o universo começa a fazer a sua parte. Não porque você parou de trabalhar, mas porque aprendeu a colaborar. Capítulo 3. Onde o invisível nasce. Longe do barulho, além das últimas casas da aldeia, vivia Damião, um escultor em madeira com fama de perfeccionista. Sua oficina estava cheia de aparas e poeira, mas também de ansiedade. Para ele, cada bloco de madeira era uma batalha. Ele cortou, cinzelou e lixou com uma força tão precisa quanto feroz. Ele não acreditava em musas ou inspiração. Ele acreditava no trabalho duro, no controle de cada curva, em dominar a forma até que ela obedecesse. Durante anos, suas obras foram admiradas por seus detalhes, mas não por sua alma. Num dia de outono, com as árvores perdendo as folhas como se estivesse se livrando das preocupações, Damião sentiu um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Suas mãos, envelhecidas e calejadas, seguravam o cinzel desajeitadamente. E, sem pensar, ele simplesmente deixou para lá. Ele sentou-se em frente a um pedaço de madeira, respirou fundo e fechou os olhos. O que aconteceu depois não pode ser totalmente explicado. Não havia vozes, não houve revelações. Só uma certeza: a madeira já tinha alguma coisa dentro. Ele não precisou impor um formulário a ele. Basta descobrir. Quando ele pegou suas ferramentas novamente, ele o fez gentilmente, como se estivesse tocando um ser vivo. E a forma que surgiu, fluindo como água de seus dedos, era diferente de tudo que ele havia criado antes. Não é perfeito, mas vivo, real. Esse foi seu segundo grande ensinamento, que a verdadeira fonte não está na tensão, mas na rendição. Essa criação não acontece quando você a faz, mas quando você permite que o divino a faça através de você. A partir de então, Damião não se considerava mais um escultor, mas sim um ouvinte, porque ele entendeu que a madeira fala, que tudo fala. Você só precisa parar de gritar. E você, assim como ele, também é um instrumento. Se você estiver tenso, se insistir em dominar cada nota, você só criará ruído. Mas se você sintonizar sua alma e tocar com intenção clara e calma, você se tornará parte de uma sinfonia maior. Um que você não controla, mas que precisa de você para estar completo. Toda ação que vem do ego produz resultados passageiros. Mas a ação que nasce do silêncio interior transforma não apenas o que você faz, mas quem você é. Portanto, o caminho não é parar de agir, mas agir de outro lugar, daquele centro imóvel onde tudo está em ordem. Naima encontrou sua arte não no suor, mas na pausa. Damião encontrou sua voz não na força,
mas no vazio. E você ousará parar o tempo suficiente para ouvir o que sempre esteve esperando por você? Capítulo 4. O rugido do mundo, o eco da alma. No centro de uma cidade que nunca dormia, onde os edifícios competiam em altura e as buzinas enchiam o ar como uma tempestade mecânica, vivia um homem chamado Thomas. Ele não era famoso nem rico, mas todos os domingos ele se apresentava diante de 100 almas sedentas por conforto. Sua voz, profunda, firme, treinada por anos de oração e retórica, era sua ferramenta, seu refúgio, sua identidade. As palavras eram sua arte. Com eles, ele consolou, orientou, corrigiu e curou. Ele falou sobre a dor do seu povo com versos apaixonados, pintando esperança em seus corações como se sua voz fosse um pincel. Para muitos, Thomas não era apenas um guia espiritual, era uma presença que falava pelo divino. Até que um dia, ele não conseguiu mais falar. Não era uma doença óbvia, nem um castigo celestial. Era apenas uma manhã comum. Ele se levantou como sempre, caminhou até a capela e preparou sua mensagem. Mas quando ele abriu a boca, o som não saiu. Nada, nem um sussurro. Como se sua voz tivesse subitamente decidido que não lhe pertencia mais. O silêncio não era apenas físico, era existencial. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para forçá-lo a ouvir algo que ele nunca teve tempo de ouvir. E ali, diante de sua comunidade, com a garganta fechada e a alma nua, Tomás ficou parado. Ele não correu. Ele não fingiu. Ele apenas respirou. O que se seguiu foi inesperado. Ninguém se levantou. Ninguém exigiu explicações. As pessoas, sem saber por quê, começaram a chorar, rezar, sentir. E naquele silêncio compartilhado, algo maior que qualquer sermão desceu sobre eles. Foi então que Thomas entendeu. Seu maior dom nunca foi sua voz. Era a presença dele, sua capacidade de manter espaço, sua disposição de ser um canal, não um protagonista. O verdadeiro poder não precisa de volume. Você só precisa da verdade. Assim como a lua não faz barulho e ainda assim move os oceanos, assim como a gravidade não pode ser vista, mas mantém os mundos unidos, a alma também pode tocar outras almas sem emitir um único som. Muitos quilômetros de distância, em uma pequena casa de madeira entre as colinas suaves do sul, vivia uma jovem chamada Clara. Sua paixão era o piano. Desde criança, ela sonhava em tocar melodias que fizessem os ouvintes chorarem. Ele praticava incansavelmente, dia após dia, como se as notas pudessem ser domadas com esforço. Mas a música permaneceu sem vida. Técnica impecável, coração ausente. Uma noite, exausta, ela sentou-se ao piano sem intenção de tocar. Ele simplesmente colocou as mãos nas teclas, mas não pressionou nenhuma delas. Ele ficou ali, imóvel, naquele limiar entre a ação e o repouso. E foi ali, naquele espaço suspenso, que ele ouviu. Não eram notas. Era algo mais profundo, como se a música não viesse do piano, mas o espaço entre os sons. Uma mensagem que não foi tocada, mas sentida. Clara não tocou naquela noite, mas ele entendeu algo que mudaria sua maneira de viver e criar. A arte não nasce da repetição, mas do espaço entre as repetições. O que Tomás e Clara vivenciaram é a mesma coisa que você sentiu, embora talvez você não saiba como nomeá-la. Aquele momento em que tudo parece parar, onde seus métodos não funcionam mais, onde seu talento não chega. E então, a alma fala. Temos medo do silêncio porque acreditamos que ele significa a ausência. Mas o silêncio não é vazio. É preparação. É profundidade. É onde o invisível toma forma. Quando você preenche cada segundo com barulho, correria e palavras, você abafa as respostas que já estão dentro de você. Mas se você aprender a ficar parado, como um lago ao amanhecer, tudo o que antes parecia distante começa a se aproximar. A sabedoria não grita. A divindade não interrompe. Espere até que você esteja quieto o suficiente para poder sentir isso. Prática sagrada. Uma vez por semana, apenas uma vez. Escolha um momento para parar completamente. Desligue seus dispositivos. Feche os livros. Evite palavras. Sente-se em um espaço sem outro propósito além de estar ali. Não tente meditar. Não espere visões. Apenas respire. Imagine que você é um recipiente vazio. Não um vaso quebrado, mas um pronto para ser enchido.
Talvez nada aconteça no começo, ou talvez tudo aconteça sem que você perceba. Mas com o tempo, você perceberá que as respostas surgem quando você não pergunta, que as ideias nascem quando não há força, que o universo sussurra quando você finalmente para de falar. Não é mágica, é alinhamento. E então, como Thomas, como Clara, você descobrirá que o verdadeiro poder não faz barulho. Simplesmente é. Capítulo 5. O homem que escolheu ficar. No topo de uma cadeia de montanhas esquecida pelos mapas, onde as nuvens acariciam a terra sem pedir permissão e o vento sussurra segredos antigos para aqueles que sabem ouvir, vivia um homem chamado Amaru. Ele não tinha discípulos. Ele não escreveu livros. Ele não fundou templos. Eu só tinha uma cadeira. Era uma cadeira velha, feita de madeira nobre, gasta pelo tempo, mas firme como um baú centenário. Ficava na beira de uma varanda voltada para o leste, onde o sol nascia como uma promessa todas as manhãs. E lá Amaru sentava-se, todos os dias, ao amanhecer, não como um ritual, mas como uma declaração silenciosa. Aqui estou. Não estou fugindo deste mundo. Vou estar lá para isso. Ele não falava muito. Às vezes ele ficava sem dizer nada por dias a fio. Mas sua presença, tão imóvel quanto o reflexo da lua na água, tinha um poder que não pode ser medido. Os viajantes que chegavam à sua cabana, depois de horas de trilhas íngremes e rochas instáveis, esperavam encontrar respostas. E eles conheceram um homem que não oferecia nada, mas que, de alguma forma, continha todos eles. Ele não curou com palavras. Ele não abençoou com gestos. Eu simplesmente estava. E isso foi o suficiente. As pessoas chegaram com perguntas e saíram em paz. Eles chegaram com ansiedade e partiram em silêncio. Eles chegaram quebrados e foram encontrados inteiros, sem saber como. Como se ao entrar em seu campo de presença, algo invisível se reorganizasse dentro deles. Alguns diziam que Amaru tinha um domingo. Outros diziam que ele era um santo. Ele não tinha nome. Não foi nomeado. Ele apenas ficou sentado. Com o tempo, aqueles que o visitavam começaram a entender que o verdadeiro sábio não é aquele que acumula palavras, mas aquele que consegue manter o espaço onde tudo se revela. Esse poder nem sempre ruge. Às vezes, apenas respire. E não é preciso fazer nada para transformar, basta ser. O que Amaru viveu, sem ensinar, foi uma das leis mais esquecidas do universo. A transformação ocorre na presença, não no esforço. Como a montanha que não se move e ainda assim forma o curso do rio. Como a árvore que não chora, mas dá sombra. Como a lua, que governa as marés sem emitir um único comando. É assim também que os seres humanos aprendem a parar, a não reagir, a olhar sem julgar. Quietude não é passividade, é a maturidade da alma. É dizer ao mundo, estou aqui e isso é o suficiente. Aquela cadeira, testemunha do sol, das tempestades e da neve, não era apenas um lugar para sentar. Era um altar sem ornamentos. E nela, dia após dia, Amaru se tornou um canal transparente. Ele não precisava se purificar, jejuar ou se isolar. Sua pureza era sua rendição ao que é. Sua força era sua rendição. Os mais sensíveis disseram que o clima mudava ao seu redor, que os minutos se tornaram suaves, que o coração parou de bater. E não foi mágica. Era algo mais antigo que magia, presença verdadeira. Num mundo que corre sem saber para onde vai, que produz sem perguntar por quê, o maior ato de rebelião é ficar, não apenas fisicamente, mas permanecendo em si mesmo, enraizado, disponível, vivo. Talvez você não tenha uma montanha, talvez você não tenha uma cadeira de madeira voltada para o leste, mas você tem esse momento, este lugar, este corpo, esta respiração. E se você aprender a estar completamente aqui, sem fugir para o passado ou correr para o futuro, descobrirá que você também pode ser um centro, que você não precisa ser sábio ou santo. Você só precisa ser você sem máscaras. Esse é o maior serviço que você pode oferecer ao mundo. Sua verdade nua e crua, seu silêncio sem ansiedade, seu olhar sem julgamento. Lembrete sagrado. Não subestime o poder da sua presença. Não pense que você só se sai bem quando faz alguma coisa. Lembre-se de que, assim como Amaru, você pode curar com sua presença. Você pode liderar sem dizer nada.
Você pode segurar sem intervir. Há dias em que a alma não quer soluções. Ela só quer se sentir apoiada por alguém que não tente consertá-la. E para isso, você pode ser o presidente. Você pode ser a montanha. Você pode ser aquele lugar onde outros podem finalmente descansar. Porque às vezes, a maior sabedoria não está no topo, mas naqueles que decidiram não avançar mais. Capítulo 6. A lei por trás de tudo. Em uma cidade antiga, onde as pedras pareciam ter sido colocadas por mãos que não existem mais, vivia um homem chamado Elias. Sua casa era uma biblioteca centenária, um templo de palavras escondido atrás de uma porta de carvalho esculpida com símbolos que quase ninguém conseguia ler. Elias não era bibliotecário por profissão, mas por vocação. Ele amava textos sagrados, tratados filosóficos, diagramas da alma e explicações do universo. Ele passou dia e noite entre pergaminhos, manuscritos e códices do Oriente e do Ocidente. Ele sabia de cor os 7 princípios universais, os 12 níveis de consciência, os 49 caminhos para a iluminação. Sua mente era um jardim de fórmulas espirituais. Sua vida, porém, foi estéril. Apesar de suas orações disciplinadas, rituais precisos e vasto conhecimento, sua realidade permaneceu inalterada. A paz que os textos lhe prometiam não lhe era possível. Seus desejos desapareceram como fumaça no vento. Cada revelação que ele encontrava nos livros o aproximava da teoria, mas o afastava do mistério. Um dia, como se impulsionado por uma corrente invisível, Elias fechou seu livro mais precioso, vestiu uma capa modesta e partiu sem rumo. Ele não tinha mapa nem intenção. Eu estava apenas caminhando. Depois de uma longa jornada, seus passos levaram até a orla de uma floresta onde a terra cheirava a chuva e os galhos falavam em sussurros. Ali, escondida entre as árvores, ela encontrou uma pequena cabana, com uma única janela iluminada e uma porta entreaberta. Lá dentro vivia uma mulher chamada Aura. Ela não era professora, nem xamã, nem guia. Pelo menos não no sentido convencional. Suas mãos estavam bronzeadas pela terra e seu rosto era sereno, como o de alguém que viu muitas tempestades passarem sem se mover. Sua casa estava cheia de silêncio, não de respostas. Aura recebeu sem perguntas, como se já o esperasse. Ele, que tinha a língua afiada por anos de teoria, começou a falar sobre leis, princípios cósmicos e manifestação. Ela o ouviu pacientemente, e quando ele terminou, ele apenas disse: "Você fala como alguém que quer controlar, mas as leis não são controladas. Eles se tornam encarnados." Elias não entendeu. A princípio, ele se sentiu ofendido. Como ela, que nunca havia lido os textos sagrados que ele dominava, poderia saber algo que ele não sabia? Mas algo no modo como Aura olhava para o fogo, preparava o chá, varria as folhas da varanda, algo em seu jeito tranquilo, o desarmou. Então ele ficou. Durante vários dias, talvez semanas, embora ninguém tenha registrado, Elias observou. Aura não ensinava com palavras, mas com seu ritmo. Ele regava suas plantas ao amanhecer, cozinhava com os ingredientes certos e sentava-se todas as noites olhando para o céu sem procurar sinais. Ele não falava de Deus, mas vivia em Deus. E foi num desses silêncios, enquanto o sol descia entre os galhos e o vento brincava com a cortina, que Elias sentiu. Ele não pensou nisso. Ele sentiu isso. O pulso, a respiração. Essa corrente invisível que move as estrelas, que faz as árvores crescerem sem pedir permissão. Uma força que não responde ao controle, mas responde à rendição. Uma inteligência que não precisa ser entendida para ser real. As leis que Elias havia memorizado assumiram outra forma. Eles não eram mais conceitos, eram experiências. Ele entendeu que o universo não responde à linguagem na mente, mas à da coerência. Não se trata de declarar obter, mas de se tornar o que você quer. Que você não pode forçar a vida, mas você pode estar tão alinhado com ela que se torna impossível não receber. A fé não está em repetir fórmulas. Trata-se de viver como se você já soubesse que tudo está em ordem, mesmo quando parece que não. Aura não pediu para ele ficar. Não que ele tenha ido embora também. Mas um dia, Elias pegou suas coisas e voltou para o mundo. Eu não precisava mais ler sobre as leis por trás das leis, porque ela se tornou ela. Reflexão sagrada. Você não precisa conhecer todas as leis do universo. Apenas uma, a lei do ser.
Quando você está em paz, você atrai paz. Quando você é abundância, a vida flui para você. Quando você está presente, tudo o que antes parecia distante fica ao seu lado. Não procure controlar a realidade com conhecimento. Procure incorporar sua verdade mais profunda com humildade. E você verá como, sem esforço, o invisível se torna forma. Porque no final, as leis não respondem à sua voz. Eles respondem à sua vibração. Prática sagrada. Crie um altar de tranquilidade em sua casa, um pequeno espaço dedicado que serve como sua porta de entrada para o mundo invisível. Coloque objetos que representem o vazio da possibilidade infinita, um cristal transparente, uma tigela vazia, uma vela branca. Este espaço não necessita de decorações elaboradas, seu poder está na sua simplicidade. Todos os dias, sente-se diante do seu altar em completa rendição, permitindo que as leis do universo trabalhem através de você e não para você. Deixe que este espaço lhe lembre que na quietude tudo é possível. Cada uma dessas histórias reflete o poder da quietude para transformar vidas. Assim como as estrelas não gritam sua presença no céu, o universo se manifesta através da quietude. As leis do universo não são impostas pelo esforço, mas quando permitimos que elas atuem por meio da nossa presença silenciosa. A verdadeira força está em ser, não em fazer. Capítulo 7. O que acontece quando você para de perseguir? Em uma região de colinas onduladas e céus em constante mudança, vivia um jovem chamado Simão. Ele não era um guerreiro, nem um homem sábio, nem um comerciante. Ele era apenas um garoto com uma inquietação constante no peito, uma sensação de que algo chamava. Eu não sabia o que era, mas sabia que tinha que pegá-lo. Todas as manhãs, quando abria os olhos, saía para o campo e via ao longe uma figura fugaz, uma raposa com pelos dourados. Ele não era como os outros animais do vale. Ele parava brevemente, olhava para ele e então desaparecia nos arbustos. Simão, sem pensar, correu atrás dele. Ele tentou de tudo: velocidade, estratégia, trapaça, paciência. Nada funcionou. A raposa sempre fugia quando parecia estar ao seu alcance. Dia após dia, a mesma dança, o mesmo jogo. Às vezes, Simão voltava com os pulmões queimando e os pés cobertos de lama, se perguntando se tudo fazia sentido. Mas no dia seguinte, assim que viu o clarão dourado, ele correu novamente. Ele havia convencido seu coração de que aquela raposa era seu destino. Você também conhece essa história. Você viveu isso, embora de maneiras diferentes. Às vezes a raposa é um objetivo. Às vezes é um relacionamento. Às vezes, uma versão de si mesmo que você acha que deveria alcançar. Você correu atrás do que acha que precisa para se sentir completo. Você ajustou seus métodos, cerrou os dentes e disse a si mesmo que um pouco mais de esforço resolveria o problema. Mas a raposa, como muitos dos seus desejos, sempre parece um passo à frente, fora de alcance. O que eles não lhe contaram é que o universo não responde à lógica da caça. Ele não se importa o quanto você corre, quantos planos você faz, quantas vezes você se esforça mais. Porque o que é verdadeiro não vem através da perseguição. Certa manhã, mais cansado do que normal, Simão tropeçou na grama e caiu. Desta vez ele não se levantou. Ele fechou os olhos. Não por derrota, mas por exaustão. Seu coração estava batendo. Sim, mas não empurrava mais para lugar nenhum. E então o inesperado aconteceu. Ele sentiu um peso suave próximo ao seu braço. Ele abriu os olhos e lá estava a raposa dourada. Não está funcionando. Não estou fugindo. Sentado ao lado dele. Não se preocupe. Presente. Observando com aquele olhar que não pergunta nem explica. Simão não se moveu. E a raposa também não. Eles só compartilhavam o silêncio. Foi naquele momento que Simão entendeu que ele nunca aprenderia correndo. A raposa não era um objetivo. Era um espelho. Ele não estava lá para ser alcançado, mas para ser ensinado a ser. No fundo, o que você procura também está procurando por você. Mas ele não pode te encontrar enquanto você estiver fugindo de si mesma em nome do desejo. Os ensinamentos do mundo antigo, aqueles que não foram escritos em livros ou ensinados em escolas, concordam com isto. O que você busca lhe escapa, o que você permite lhe encontra. A água não chega ao topo da montanha. Ele deságua no vale. O sol não persegue a flor. Ela abre quando está pronta. E seus desejos
Seus verdadeiros desejos não foram projetados para esgotá-lo. Eles estão esperando o momento em que seu coração esteja calmo, em paz, para que possam se aproximar sem medo. Ritual sagrado. Escolha um desejo que você vem perseguindo há anos. Não importa se é tangível ou invisível. Então, durante 7 dias, faça uma mudança. Pare de persegui-lo. Não procure por isso. Não analise isso. Não repita isso como um mantra. Apenas fique com ela, como você faria com uma chama que não quer apagar. Olhe para isso, reconheça isso e deixe ir. Você verá que o verdadeiro trabalho não é conseguir o que você quer, mas se tornar o espaço onde o que é seu não precisa mais ficar escondido. Simão não perseguiu a raposa dourada novamente, mas de vez em quando ele o encontrava esperando por ele ao amanhecer, sentado perto do carvalho onde costumava descansar. Eles não estavam mais correndo. Eles só compartilhavam o silêncio. E foi só isso que foi preciso. Capítulo 8. O poder da presença. Agora observe Ana, uma dançarina experiente, subir ao palco. Uma vida inteira de treinamento lhe ensinou que dança significava movimento constante, que o valor estava na complexidade do movimento. Mas uma noite, quando a música começou, Ana permaneceu imóvel. Naquela quietude perfeita, ele cativou o público. Todos se inclinaram para a frente em seus assentos, atraídos pelo poder magnético de sua presença. Sem fazer nada, Ana conseguiu tudo. Por meio de sua quietude, você vislumbra uma verdade profunda. O poder de atrair não está no movimento, mas na presença. Quando você para de dançar a dança sem fim de tentar provar seu valor, você naturalmente atrai a vida para você, como uma piscina parada refletindo a lua com perfeita clareza. Sua presença imutável se torna um espelho da graça divina. A antiga prática passada de geração em geração agora convida você a abrir mão do que você mais valoriza. Pegue um pedaço de papel e escreva uma carta para seu desejo mais profundo. Coloque nisso todo o seu desejo, todo o seu esforço, todo o seu desejo de que isso aconteça. Então, em uma cerimônia sagrada, queime esta carta ou enterre-a no chão. Este ritual simboliza sua confiança de que o que realmente é destinado você encontrará seu caminho através do poder de sua quietude. Ao realizar esse ato sagrado de rendição, você saberá que está se juntando a inúmeros buscadores que trilharam esse caminho antes de você. Sinta o peso sendo tirado de seus ombros enquanto o papel se transforma em cinzas, ou se funde com a terra. Neste momento de desapego, você cria espaço para a graça divina entrar em sua vida. O universo não responde à busca desesperada, mas ao poder magnético da aceitação pacífica. Confie que seus desejos mais profundos já são conhecidos pela sabedoria infinita que guia todas as coisas. Por meio desse ritual de libertação, você demonstra sua fé no momento perfeito e na ordem divina. Capítulo 9. O ponto quieto. Em uma pequena oficina cheia de relógios, Hugo fabricava e consertava peças de todos os tamanhos. Todos os dias ele vivia cercado por seu tic-tac incontrolável, centenas de corações mecânicos batendo em um ritmo dissonante. O som, que antes lhe trazia conforto, começou a fragmentar seus pensamentos ao longo dos anos, espalhando sua paz como folhas de outono levadas por uma tempestade. Você também conhece essa discórdia, o barulho incessante das exigências da vida, cada uma exigindo atenção, cada uma marcando passagem do tempo com urgência crescente. Assim como Hugo, você pode se sentir cercado por inúmeros ritmos puxando em direções opostas, até que seu próprio batimento cardíaco se perca no caos. No entanto, dentro de cada alma existe um ponto de perfeita quietude, um centro sagrado onde o próprio tempo parece parar. Hugo descobriu essa verdade numa manhã de inverno, quando uma queda de energia silenciou todos os relógios de sua oficina. Naquela quietude inesperada, ele sentiu algo despertar, um ritmo interior que sempre esteve ali, esperando para ser lembrado. Este metrônomo interno é seu direito de nascença. Ele bate em perfeita harmonia com o pulso do universo, indiferente ao caos externo. Quando você se alinha com esse ritmo interno, o mundo exterior começa a refletir sua calma, organizando-se em torno do seu centro, em vez de espalhar sua energia aos ventos. Capítulo 10. Receber é lembrar. Em um escritório empoeirado cheio de capítulos em branco, Raul estava sentado à sua escrivaninha, com a caneta pousada sobre o papel. Durante anos eu persegui palavras como borboletas, tentando capturar sua beleza pela pura força de vontade. Porém,
Quanto mais ele os perseguia, mais eles escapavam de seu alcance, até que seus versos, antes fluidos, se tornaram frases vazias. Você conhece essa busca, o esforço para criar o que parece fora de alcance. Assim como Raul, você pode ter esquecido que a verdadeira inspiração não vem do esforço, mas da receptividade. Uma noite, enquanto as sombras se alongavam sobre sua mesa, Raul deixou cair sua caneta. Naquele momento de rendição, algo mudou. O silêncio falou, e as palavras começaram a fluir através dele como um rio encontrando seu curso ancestral. Ele percebeu que nunca precisou escrever a poesia. Ele só precisava ficar quieto o suficiente para recebê-lo. Esta verdade está no centro de todas as manifestações. O que você busca não está esperando para ser criado, está esperando para ser lembrado. O universo armazena seus desejos não como possibilidades distantes, mas como realidades presentes, obscurecidas apenas pelo barulho da busca. Em uma vila distante, Carmen subiu as escadas estreitas de seu sótão em busca de algo que ela não conseguia nomear. Lá, sob anos de poeira, ele encontrou um baú ornamentado do qual havia se esquecido. Ao abrir a tampa que rangia, ele descobriu tesouros que pensava estarem perdidos para sempre. O medalhão de sua avó, o relógio de seu pai, cartas de sua juventude. Cada objeto estava lá o tempo todo, esperando na quietude da escuridão. Sua abundância é como o peito de Carmen. Ele nunca te abandonou. Na quietude da rendição, você redescobre o que o esquecimento havia escondido. Cada desejo que você abriga já existe no silêncio do seu ser, esperando ser reconhecido. Prática sagrada. Encontre um lugar tranquilo onde você não será interrompido e sente-se confortavelmente. Coloque uma mão no abdômen, conectando-se com seu centro físico. Comece a respirar profunda e conscientemente. Inspire lentamente contando até 4, sentindo seu abdômen se expandir sob sua mão como uma onda crescente. Prenda a respiração por 4 contagens, sentindo a profunda quietude dentro do seu ser. Então expire completamente contando até 4, liberando toda a tensão e preocupações mundanas. Continue com esse ritmo sagrado, inspirando por 4, segurando por 4, expirando por 4, até sentir seu ritmo interno se alinhar naturalmente com o pulso eterno do universo. Capítulo 10. Quando a alma é silenciada, o universo canta. Às margens de um rio sinuoso, onde salgueiros mergulham seus galhos nas águas cristalinas, estava Alberto. Durante 30 anos, sua mente ecoou com memória de conflito, abafando os ritmos naturais do mundo. Entretanto, naquela manhã, enquanto a névoa subia suavemente da superfície da água, algo dentro dele mudou. Você também carrega ruído dentro de si, o clamor de experiências passadas, preocupações sobre o futuro e lutas do presente. Assim como Alberto, você pode ter esquecido como ouvir a canção sempre presente do universo. Enquanto observava o fluxo constante do rio, o caos interno que definia sua existência começou a se acalmar. Primeiro ele notou o suave murmúrio da água, depois o canto dos pássaros filtrando-se pelas folhas. Pouco depois, o sussurro do vento se juntou à orquestra da natureza. Naquele momento sagrado, ele percebeu que a paz nunca o havia abandonado. Estava muito barulhento lá dentro para que eu a notasse. Quando a alma se cala, o universo começa sua sinfonia. Esta não é uma mera verdade poética, mas uma lei fundamental da existência. O ruído interno atua como uma barreira que bloqueia as melodias cósmicas que tocam perpetuamente ao seu redor. Ao silenciar os comentários constantes da mente, você se abre para a transmissão divina que nunca cessa. Em uma pequena cabana nas colinas próximas, Amélia estava sentada na cadeira favorita de seu falecido marido. Durante meses após sua partida, tentei escapar da dor por meio de atividades constantes. Mas a verdadeira cura só veio quando ele parou de correr, no silêncio do seu jardim, observando as borboletas dançarem entre as flores que ele havia plantado. A alegria não retornou. Simplesmente se revelou como algo que nunca havia partido. Isso revela uma verdade profunda. O que você busca através do movimento muitas vezes espera por você na quietude. Alegria, paz e abundância não são destinos distantes, mas realidades presentes, acessíveis quando a resistência interna se dissolve. A prática do pôr do sol. O que propõe a você é uma prática antiga e simples. Quando a escuridão abraçar o dia, encontre um lugar tranquilo. Sente-se sem uma agenda, sem procurar respostas ou soluções. Que sua presença seja suficiente.
Nesta pausa sagrada, o universo não fala em palavras, mas na linguagem do ser. Por meio desse ritual diário, você se alinha com a corrente silenciosa que move todas as coisas. Por 20 minutos, deixe de lado a necessidade de entender ou realizar. Apenas seja. Observe como, neste espaço de pura presença, algo é transformado, não pelo esforço, mas pela entrega. Deixe sua respiração fluir naturalmente, sem controle ou esquecimento. Quando os pensamentos surgirem, reconheça-os como nuvens passageiras, sem se apegar ou rejeitar. Nessa quietude sagrada, você pode descobrir que a sabedoria não flui do esforço mental, mas das profundezas do seu próprio ser, onde a verdade sempre esteve, esperando pacientemente pelo seu retorno. Capítulo 11. O espaço entre desejos. Numa pequena oficina, onde o zumbido suave de uma máquina de costura acompanhava as noites de trabalho, Teresa costurava incansavelmente. Seus dedos, desgastados por horas de esforço, moviam-se mecanicamente de tecido em tecido. Encomendas se acumulavam em sua mesa, vestidos de noiva, vestidos de batizado, vestido de festa, cada um carregando a alegria de outra pessoa, enquanto a dela permanecia indefinida. Talvez você se reconheça na luta de Teresa. Assim como ela, você pode se ver preso em um ciclo interminável de ações, acreditando que a conclusão está a apenas uma conquista de distância. Mas o universo sussurra uma verdade diferente. Uma tarde, quando Teresa pousou a agulha entre um projeto e outro, um sentimento desconhecido a envolveu. Naquela breve pausa, ele percebeu o vazio entre suas respirações, o silêncio entre seus pensamentos. Ali, naquele intervalo sagrado, ele descobriu o que estava faltando. Não mais trabalho, mas o próprio fio da alegria. Esta revelação traz consigo uma sabedoria antiga. Desapego não é rendição, mas a arte de criar espaço para o tempo divino. Quando você libera seu controle sobre os resultados, você permite que o universo crie seu padrão perfeito. Assim como uma tapeçaria que requer tanto linha quanto espaço para formar seu desenho, seus desejos precisam de espaço para se manifestar. A lei da quietude ensina que entre cada desejo e sua realização existe uma pausa sagrada, um espaço onde a alma se expande e o tempo divino se alinha. Este espaço não está vazio, mas cheio de potencial. Capítulo 12. A rendição como estratégia suprema. Pelas janelas de seu escritório, Raquel observava a cidade pulsar em constante movimento. Sua mesa estava abarrotada de arquivos, cada um representando mais um degrau na escada do sucesso que ele vinha subindo há 15 anos. O peso do seu esforço constante deixou marcas profundas ao seu redor. Mesmo assim, ele continuou, acreditando que controle era poder. Você conhece bem esse impulso, o desejo eterno de alcançar o que está além do seu alcance. Assim como Raquel, você pode ter construído sua vida na ilusão de que, por meio da força de sua vontade, pode mudar a realidade de acordo com seus desejos. Quando a carga exaustiva finalmente a derrubou, Raquel se viu incapaz de sair da cama certa manhã. Naquela quietude forçada, algo extraordinário aconteceu. À medida que as horas passavam sem sua atividade constante, o mundo não desmoronou. Em vez disso, ele observou a vida continuar fluindo, trazendo soluções que ele nunca havia concebido enquanto lutava para controlar cada resultado. Essa verdade está no cerne da maestria espiritual. Rendição não é derrota, é alinhamento com a inteligência infinita que orquestra as galáxias. Quando você solta o volante da vida, você se deixa levar por correntes muito mais poderosas do que seu próprio esforço. Capítulo 13. O tempo se curva diante da quietude. Em uma aldeia remota, Joaquim ficou perplexo em frente à praça da cidade, onde deveria haver um relógio. Seu relógio de bolso havia parado e nenhum instrumento de cronometragem foi encontrado naquele lugar peculiar. Para um homem que passou 30 anos organizando sua vida minuto a minuto, esse vazio de medição trouxe consigo uma ansiedade desconhecida. Você também pode reconhecer essa dependência do tempo, a verificação constante dos relógios, os pensamentos acelerados sobre prazos, a crença de que a vida deve se encaixar na sua agenda. Entretanto, nessa aparente ruptura existe uma porta para o eterno agora, onde a manifestação flui sem as restrições mecânicas do tempo. À medida que a resistência de Joaquim derretia, ele testemunhou algo extraordinário. Sem a tirania dos minutos e horas, as experiências se expandiam e se contraíam de acordo com seu ritmo natural.
Nesse espaço, ele recebeu a notícia de que a vaga que ele vinha buscando há anos havia surgido inesperadamente, encontrando um momento em que ele havia parado de buscá-la. O universo não opera de acordo com sua programação, mas sim de acordo com o tempo divino. Quando você libera seu controle sobre quando as coisas devem acontecer, você entra em um estado de graça onde a manifestação acelera, paradoxalmente, através da sua disposição de esperar. Prática sagrada, a hora temporal. Escolha uma hora sagrada cada semana para entrar em presença temporal, além dos limites dos momentos mensuráveis. Remova todos os relógios da sua vista, silencie todos os dispositivos e crie um espaço livre de marcadores de tempo que fragmentam sua consciência. Deixe que a luz natural seja sua única conexão com o passar do dia. Simplesmente seja, sem medir ou gerenciar os momentos que fluem pela sua consciência. Observe como a realidade muda quando você para de dividir a experiência em unidades de tempo. Como o eterno agora se expande para abraçá-lo completamente. Sinta sua respiração se aprofundar, seus pensamentos se acalmarem e seu espírito despertar para a possibilidade infinita que existe além das restrições cronológicas. Deixe o universo revelar seu próprio tempo perfeito por meio de sua rendição ao eterno agora. Capítulo 14. A sagrada inatividade da natureza. Nas profundezas de uma floresta antiga, Clara se ajoelhou ao lado de um manto de orquídeas selvagens, com seus instrumentos científicos espalhados ao seu redor. Durante décadas, ele mediu, analisou e documentou os padrões da natureza, acreditando que compreensão significava controle. Mas naquele dia, enquanto a luz do sol filtrava-se através dos galhos antigos, a sabedoria despertou em um silêncio inesperado. A maior revelação, como Clara descobriu, não vem do estudo, mas da entrega. A floresta guarda segredos que os números não conseguem capturar, verdades que só emergem quando a calculadora para e a observação começa. Em silêncio, Clara descobriu que gerações de cientistas haviam ignorado. O crescimento mais profundo da natureza ocorre em momentos de aparente inação. O solo da floresta se regenera sob as folhas caídas, as sementes germinam na escuridão, as raízes se espalham no solo silencioso, tudo sem intervenção e no tempo perfeito. Essa lei da inatividade sagrada governa não apenas o mundo natural, mas também o próprio reino da manifestação. Assim como as árvores perdem suas folhas sem resistência, você também deve aprender a arte de se livrar do que não lhe serve mais. Assim como a terra repousa sob a neve do inverno, seus sonhos exigem temporadas de gestação silenciosa. Paul, um jardineiro de um vale remoto, descobriu essa verdade por meio de uma macieira envelhecida que parou de dar frutos apesar de todas as intervenções, poda, fertilização, proteção. A árvore permaneceu estéril. Somente quando ele finalmente deu um passo para trás, permitindo que a árvore seguisse seu ritmo natural, a transformação ocorreu. Meses depois, no seu devido tempo, a árvore floresceu com mais flores do que nunca. Seus desejos são como a árvore de Paulo. Eles não cedem à força, mas florescem em liberdade. O universo opera por meio de ciclos de atividade e repouso, expansão e contração. Ao honrar esses ritmos dentro de você, você se alinha com a ordem natural da criação. Todos os dias a natureza lhe oferece esse ensinamento. Encontre um lugar tranquilo sob o céu próximo a uma árvore. Observe sem analisar. Observe como o vento move as folhas sem esforço, como as flores se abrem sem tensão, como os pássaros voam nas correntes em que confiam, mas não conseguem ver. Em seu diário, registre o que você testemunha nesses momentos de pura presença. O que a sabedoria silenciosa da natureza lhe diz, que padrões em sua vida refletem esses ciclos naturais. Esta prática conecta você ao ritmo ancestral que governa toda a criação, a dança sagrada de fazer e ser, buscar e se render, agir e permitir. Através do espelho da natureza, você reconhecerá suas próprias estações de quietude necessária, como a lua, que cresce e diminui, como as marés, que sobem e descem eternamente. Capítulo 15. A prática da quietude sagrada. Num canto mal iluminado de uma antiga biblioteca, Eliana deixou os dedos correrem pelas lombadas de volumes esquecidos. Entre duas prateleiras empoeiradas, ele encontrou um manuscrito encadernado em couro envelhecido. Ao abri-lo, ela prendeu a respiração. Cada página estava em branco, mas, de alguma forma, irradiava possibilidades. Você também está à beira de uma descoberta semelhante. Assim como Eliana,
Você tem em suas mãos não palavras, mas portais para o infinito. Os capítulos vazios refletem o vazio sagrado dentro de você, onde toda a sabedoria já habita. O universo fala mais claramente através do silêncio. Cada página em branco do manuscrito de Eliana ensinava mais do que volumes de sabedoria escrita, porque naquele vazio estava o puro potencial da própria criação. A ausência de palavras cria espaço para comunhão direta com a fonte. Por meio da quietude, você acessa esse mesmo manuscrito, escrito na linguagem do Espírito. Seu corpo se torna o texto sagrado, sua respiração, as palavras sagradas, sua presença, a oração. Milton descobriu essa verdade nas primeiras horas da madrugada. Todas as manhãs, ele se sentava em seu jardim, sem pedir nada, sem buscar nada, apenas sendo. Naquele espaço entre a noite e o dia, a orientação fluía não por meio de pensamentos ou palavras, mas pelo próprio silêncio. O universo falava em comprimentos de onda de conhecimento puro. A prática da quietude sagrada transforma todo o seu ser em um receptor da sabedoria divina. Assim como os capítulos vazios no manuscrito de Eliana, você se torna um recipiente vazio através do qual a verdade pode fluir sem obstáculos. Isto não é meditação como você a conhece, é uma lembrança ancestral, o retorno ao seu estado original de pura receptividade. Capítulo 16. A parábola do rei adormecido. Nos anais da sabedoria esquecida está a história do rei Ulisses, cujo reinado marcou a maior prosperidade que seu reino já conheceu. No entanto, esse soberano alcançou sua magnificência por meio de uma arte perdida no tempo, a arte da quietude sagrada. Todas as manhãs, Ulisses subia ao seu trono dourado e simplesmente existia. Nenhuma proclamação saiu de seus lábios, nenhuma ordem ressoou em seus salões. Em perfeita quietude, ele sentou-se, incorporando a ordem divina que flui quando a vontade humana se vai. Somente sua presença guiava o reino, pois ele havia descoberto a verdade mais elevada. O poder não está em fazer, mas em ser. Você também possui esse poder soberano dentro de você. Assim como Ulisses, seu estado de ser orquestra a realidade de forma muito mais poderosa do que qualquer ação. Quando você descansa no silêncio da sua própria presença, a vida se organiza em perfeita ordem ao seu redor. O universo não responde aos seus movimentos, mas à sua vibração. Na quietude, você emite a frequência da confiança e a própria criação se dobra para apoiar suas intenções não ditas. Esta é a lei metafísica que exemplifica o reinado de Ulisses. A paz guia com mais poder do que força. Agnes, uma executiva moderna, descobriu essa verdade por meios inesperados. Quando uma doença deixou de cama por uma semana, ela observou com espanto como seu negócio não apenas sobreviveu, mas prosperou sem sua intervenção constante. Naquela quietude forçada, ele testemunhou a inteligência natural que opera quando o esforço humano cessa. Você não precisa esperar a doença aparecer para abraçar essa sabedoria. Seu reino, sua vida, floresce mais quando você dá um passo para trás e permite que a inteligência divina trabalhe através de você. Assim como Ulisses em seu trono, seu papel não é controlar, mas manter o espaço por meio da presença. Prática sagrada. Escolha uma manhã por semana para não fazer nada. À medida que o sol nasce, resista à tentação de planejar, organizar ou realizar qualquer coisa. Por 2 horas inteiras, apenas seja. Coma se estiver com fome. Descanse se estiver cansado. Movimente se estiver vontade, mas sem uma agenda. Deixe a vida fluir através de você sem interferência. Nessas horas, você se torna o rei adormecido, permitindo que seu reino revele sua própria ordem perfeita. Isso não é preguiça, é rendição espiritual em sua forma mais elevada. Por meio dessa prática, você se alinha com a corrente cósmica que orquestrou as galáxias muito antes dos planos humanos existirem. Ao não fazer nada, você faz tudo, porque você se torna um com poder que move os mundos. Capítulo 17. Da luta à sincronicidade. Em uma pequena oficina nos arredores de uma vila esquecida pelo barulho, José passou mais de 20 anos tentando forçar a abertura das portas da oportunidade. Todas as manhãs ele acordava antes do amanhecer, trabalhando incansavelmente na esperança de transformar sua humilde oficina em algo maior. Suas mãos ficaram ásperas de tanto se agarrar aos seus sonhos. Sua mente, cansada de traçar todos os caminhos possíveis para o sucesso. Mas quanto mais ele pressionava, mais a vida parecia resistir. Todo plano cuidadosamente elaborado fracassou.
Cada movimento calculado levava a um novo beco sem saída. O universo, aos seus olhos, parecia surdo aos seus pedidos, cego à sua persistência. José ainda não havia entendido o que você agora começa a lembrar. O universo não se move por força, mas por frequência. E frequência não é alcançada com esforço, mas com alinhamento. Sua revelação veio em uma terça-feira aleatória. Exausto de décadas de tentativas, ele parou. Desisto. Ele sussurrou para a oficina vazia. Tudo que for destinado a mim, me encontrará. Na manhã seguinte, ele recebeu uma ligação inesperada de uma concessionária de carros de luxo. Eles estavam procurando um mecânico especialista para liderar seu departamento de serviços. Era a mesma oportunidade que José perseguia há tantos anos. Mas desta vez, ele não a procurou. Chegou até ele. Em sua rendição, Joseph se alinhou com o que sempre esteve esperando por ele. Essa mesma sincronicidade guiou Diana, que sonhava em se apresentar no palco. Durante anos, ele serviu mesas enquanto fazia testes sem parar. Cada rejeição doía mais que a anterior. Até que uma noite, depois de outra recusa, ele deixou de dormir. Se tiver que ser, será, disse ele. E desta vez, ele realmente acreditou. 3 dias depois, enquanto servia café, ela ouviu 2 produtores discutindo as dificuldades de encontrar um ator principal para sua nova peça. Sem procurar, sem querer, Diana acabou conversando com eles. No final daquela mesma semana, eu tinha o papel que sempre imaginei. Você também possui esse mesmo poder. Quando você libera seu apego desesperado aos resultados, você entra no fluxo do tempo divino. Sua quietude se torna um ímã que atrai oportunidades alinhadas, impossíveis de serem alcançadas apenas com esforço. O universo orquestra com uma inteligência que excede qualquer plano humano. Ele vê toda a tapeçaria enquanto você só vê os fios soltos. Seu papel não é forçar o design, mas confiar, permitindo que o tempo sagrado faça seu trabalho. Prática sagrada. Comece um diário de sincronicidade. Todas as noites, anote os momentos em que a vida se alinhou sem esforço. O encontro casual que surgiu bem na hora, a solução inesperada que apareceu quando você parou de procurar, o chamado que veio quando você deixou de lado a ansiedade. Observe como as portas se abrem sem empurrar, como a pessoa certa aparece no momento certo, como a inspiração surge nos silêncios entre os pensamentos. À medida que você documenta essas coincidências significativas, os padrões começarão a se revelar. Você aprenderá que o universo sempre respondeu, não ao seu esforço, mas à sua presença entregue. Este diário se tornará um testemunho vivo da capacidade infinita do universo de tecer magia em sua vida quando você parar de resistir e confiar no tempo divino. Capítulo 17. A sincronicidade acontece quando você deixa ir. Em uma oficina escondida nos arredores de uma cidade empoeirada, Mauro passou mais de 2 décadas tentando abrir à força as portas do destino. Cada amanhecer o encontrava diante do sol, com as mãos ásperas do trabalho e o coração cheio de esperança. Ele queria transformar sua pequena oficina mecânica em algo mais, algo significativo. Ele fez planos. Eu fiz ligações. Pensei em estratégias. Ele imaginou como seu nome ficaria em um letreiro de neon. Mas a vida, misteriosa como sempre, parecia resistir. Cada passo que ele dava era respondido com uma parede. Cada projeto falhou devido a um pequeno detalhe, como se o próprio universo estivesse brincando com sua fé. O que Mauro ainda não sabia, e talvez você esteja prestes a descobrir também, é que o universo não obedece ao controle, mas sim à frequência da sua alma. Ela não responde à força, mas à harmonia. Certa manhã, numa terça-feira enfadonha, Mauro estava sentado sozinho em sua oficina. O café estava frio, o óleo manchava sua camisa e o cansaço não era mais físico, mas existencial. Ele olhou para suas ferramentas, olhou para suas mãos, e pela primeira vez em 20 anos, ele abaixou os ombros. Eu desisto. Ele sussurrou para o vazio. Se algo é destinado a mim, que me encontre. Naquele momento, nada aconteceu. Nenhuma luz divina, nenhum raio iluminando o teto. Apenas silêncio. Mas esse silêncio mudou tudo. Na madrugada do dia seguinte, ele recebeu uma ligação. Uma concessionária de veículos de alto padrão estava procurando alguém com experiência, confiança e alma. Eles precisavam de um mecânico-chefe.
Não alguém jovem e ambicioso, mas alguém sábio e experiente. Exatamente o que Mauro era. Exatamente o que eu estava procurando há anos. Mas ele só o encontrou quando parou de procurar. Essa lição também se refletiu em outra vida, em outro canto do mundo. Teresa sonhava com o palco desde criança. Não pela fama, mas porque algo em sua alma vibrava quando ele agia. Durante anos ela trabalhou como garçonete em um café boêmio. Ele decorava roteiros à noite e comparecia a testes de elenco com o coração na garganta. Cada rejeição era como uma farpa sob a pele. Uma noite, depois de uma audição humilhante, ele olhou no espelho e deixou escapar. "Se for para mim, vai acontecer", ele disse suavemente. E dessa vez ele quis dizer isso. 3 dias depois, enquanto servia café, ela ouviu 2 pessoas conversando na mesa do canto. Eles estavam procurando desesperadamente por alguém para um papel principal. Ele chegou mais perto. Ele falou com ele sem ansiedade. Ele contou seu nome e o que ele amava no teatro. Uma semana depois, eu já estava ensaiando. Você percebe a diferença? Não foi a insistência. Foi rendição. Não foi a luta, mas a rendição. Quando você abre mão daquele projeto, daquele relacionamento, daquele resultado que te obceca, algo se move. Não é passividade, é sabedoria. Como uma semente que não cresce se você a desenterrar a cada hora para ver se ela brotou. A vida é mais rápida quando você não corre atrás dela. O universo tem um ritmo, e não é o da sua ansiedade. Ele é aquele em quem você confia. Prática sagrada. Crie seu diário de coincidências sagradas. Todas as noites, antes de dormir, anote em um caderno os momentos em que a vida lhe surpreendeu. Não procure grandes milagres, apenas pequenos sinais. Uma frase ouvida na rua, uma ideia que apareceu no momento certo, uma solução que chegou quando você já tinha parado de procurá-la. Observe os padrões. Comece a confiar. A vida nunca para de falar com você. Espere você parar de empurrar. Capítulo 18. A fé não grita, ela sussurra. Em um pequeno eremitério escondido entre as colinas, sob a sombra de um carvalho centenário, Adela se preparou para compartilhar sua primeira mensagem com a comunidade. Ela passou semanas escrevendo cada palavra, revisando cada frase, ensaiando em frente ao espelho do quarto. Sonhei em inspirar, em tocar corações. Mas quando chegou a hora, enquanto ela estava diante das pessoas que a esperavam, algo aconteceu. Ele abriu a boca e nem uma única palavra saiu. O silêncio tornou-se denso. O papel tremeu em suas mãos. Alguns se remexeram nos bancos, outros abaixaram a cabeça. Adela sentiu o vazio envolvê-la. Mas ele não fugiu. Ele fechou os olhos e respirou. Então algo invisível desceu sobre aquele lugar. Não era barulho. Não era uma voz. Era presença. O silêncio deixou de ser desconfortável e se tornou sagrado. Alguém começou a chorar. Depois outra pessoa. E sem que Adela dissesse uma única palavra, a sala foi preenchida com algo mais forte que qualquer sermão. A verdade. Porque há momentos em que você não precisa falar. Porque a fé não precisa ser demonstrada para existir. A fé não é afirmada por gritos. A fé ocorre no espaço entre uma pergunta e a resposta. Pense em Salvador, o marinheiro que um dia se perdeu no meio do oceano. As ondas o levaram para longe de tudo o que ele conhecia. Sua bússola quebrou. Seus mapas estavam encharcados. Durante dias ele não teve nada além do céu e sua própria respiração. Eu não conseguia ver a costa. Ele não conseguia calcular sua rota. Mas uma noite, exausto, ele olhou para cima e descobriu algo que sempre esteve lá: as estrelas. Eu não precisava saber o caminho todo. Apenas confie no próximo passo. Naquele momento, a fé deixou de ser uma ideia e se tornou uma certeza. Você também está cruzando suas próprias águas incertas. Você pode não ver a saída. Talvez tudo que você sabia tenha ficado confuso. Mas essa escuridão não é abandono. É o espaço onde a fé floresce. O universo nem sempre responde quando você chama. Mas ele nunca para de ouvir. E quando você para de impor suas palavras a ele, ele encontra uma maneira mais profunda de falar com você: o silêncio. Porque, às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é não dizer nada. Apenas respire. E confiança. Prática sagrada. O ritual da confiança silenciosa. Todas as noites, quando o sol se põe,
Encontre um canto tranquilo. Acenda uma vela. Não é para você enxergar melhor, mas para lembrar que a luz sempre existe, mesmo quando você não percebe. Coloque uma mão no peito e repita apenas uma vez, sem pressa: eu confio no que não posso ver. Então ele permanece em silêncio por 5 minutos. Não reze, não pergunte, apenas respire. Não espere que algo aconteça. Apenas fique com o que é: sua respiração, seu corpo, sua presença. Esse momento é sua âncora, é sua declaração silenciosa de fé. E nessa quietude, nesse espaço vazio que você uma vez preencheu com barulho, você descobrirá que não está perdido. Você está sendo guiado. Capítulo 19. O que você vê é o que vibra dentro de você. Na penumbra de seu estúdio fotográfico, Emília segurava com as mãos trêmulas uma folha de papel umedecida no líquido revelador. A imagem ainda não estava totalmente exibida, como se o momento capturado resistisse a nascer. O menor movimento a deixava embaçada. Mas quando ela ficou parada, completamente parada, a imagem surgiu claramente. Assim, ele descobriu que as revelações, as verdadeiras, só aparecem na calma. Para Emília, a fotografia não era apenas uma arte, era sua maneira de entender a vida. O que ele aprendeu na escuridão de sua sala de revelação se tornou uma filosofia. Quando você fica agitado, a imagem distorce. Mas quando alguém fica quieto, o universo mostra sua face. E a mesma coisa acontece com você. Seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, tudo isso emite uma vibração. Não é algo que você pode ver, mas o mundo sente. A vida lhe devolve exatamente o que você carrega dentro de si. É como um espelho que não mente. Se você estiver em guerra consigo mesmo, o exterior lhe mostrará conflito. Se você estiver em paz, o mundo se suaviza. Não é mágica, é lei. Pense desta forma. Se você jogar uma pedra na água, o reflexo se quebra. Não porque a água odeia você, mas porque ela não consegue refletir bem quando a superfície é áspera. A mesma coisa acontece com a realidade. Ela não é contra você. Ela apenas reflete seu estado interior. Foi o que aconteceu com Ramiro, um boxeador que estava prestes a enfrentar a luta mais importante de sua vida. Todos esperavam que ele treinasse, batesse em sacos, transpirasse raiva. Mas em vez disso, ele sentou-se. Ele fechou os olhos. Ele ouviu o som de sua própria respiração. E ali, no meio do silêncio, ele entendeu. Seu verdadeiro oponente não estava na sua frente, mas dentro dele. Cada soco que ele dava no ringue era, na verdade, um golpe contra seus próprios medos. O inimigo não era o outro boxeador. Era a sua ansiedade, sua necessidade de provar alguma coisa. Quando ele entendeu isso, ele lutou com outro tipo de força, aquela que nasce do equilíbrio. A vida, então, não te desafia. Ela reflete você. E se você não gosta do reflexo, não quebre o espelho. Mude sua energia. Prática sagrada, o espelho da alma. Encontre um espelho, não para ver se seu cabelo está bom, mas para realmente olhar para você. Sente-se na frente dele por 3 minutos. Não fale, não se julgue. Apenas observe seus olhos. Não aqueles de fora, aqueles que estão lá dentro. Olha que emoção está escondida aí. Veja se há raiva, tristeza, medo ou paz. Não tente mudar o que você vê. Seja honesto consigo mesmo. Quando você se encontra sem maquiagem emocional, você começa a emitir uma vibração mais verdadeira. E quando isso acontece, a vida começa a lhe dar imagens que você finalmente reconhece como suas. Capítulo 20. Quando você deixa o espaço, a vida entra. Numa casa simples, com paredes cobertas de fotografias de família e cheiro de pão fresco, vivia Mariela, uma mãe cujo amor pelo filho era tão grande que quase sufocava sem querer. Todas as manhãs ele se levantava antes do amanhecer. Procurei conselhos, conversei com terapeutas e marquei tutores. Tudo na esperança de ajudar seu filho, que parecia cada vez mais retraído, como se estivesse lentamente se fechando por dentro. Quanto mais ela tentava resgatá-lo, mais longe ele parecia estar. Não entendi o porquê, se a intenção dele era pura. Até que uma noite, exausta e com o coração cansado de tanto tentar, ela se sentou na cozinha, apagou a luz e chorou silenciosamente. Não aguento mais, ele disse para o ar. Eu confio. Deixei passar. Naquele momento,
Nenhum milagre visível ocorreu. Ninguém ligou. Nada mudou, exceto uma coisa muito importante: ela parou de fazer força. E com aquele pequeno gesto invisível, ele abriu um espaço. Dias depois, seu filho começou, por vontade própria, a falar, para sair do seu quarto. Vamos rir um pouco mais. Como se, ao remover o peso de suas expectativas, tivesse começado a florescer em seu próprio ritmo. E assim Mariela entendeu uma verdade que nunca havia suspeitado. Às vezes o amor mais sábio não é aquele que faz mais, mas aquele que aprende a parar de fazer. Quando abrimos mão do controle, não estamos abrindo mão. Estamos criando espaço para algo maior que nós agir. Foi isso que Lorenzo descobriu. Um arquiteto brilhante preso em um problema de design por meses. Eu tentei 1000 soluções. Ele encheu sua mesa com esboços, réguas e ideias. Mas nada se encaixava. Até que um dia ele simplesmente se levantou, apagou a lâmpada e foi dar uma volta. Horas depois, um colega que por acaso estava visitando seu estúdio olhou para seus planos e disse, quase como se não tivesse importância: "E se você girar esta parte 45 graus?" Era tão óbvio, tão elegante, tão perfeito. Lorenzo permaneceu em silêncio, não por orgulho, mas por humildade. Ele percebeu que a solução não veio apesar de sua pausa, mas graças a ela. Quando você tenta forçar algo, você bloqueia sua capacidade de se manifestar. A vida é como a água. Ela flui quando você a deixa fluir. Mas se você cerrar o punho para segurá-lo, ele desaparece entre seus dedos. Isso não significa que você não deva agir. Isso significa que há um tempo para semear e outro para confiar que a semente crescerá por si mesma. Prática sagrada: a lista de pausa. Pegue um pedaço de papel. Escreva 3 áreas da sua vida nas quais você está se esforçando demais. Pode ser um relacionamento, um projeto ou um desejo que está lhe sobrecarregando mais do que lhe inspirando. Durante 7 dias, faça uma pausa consciente com cada um deles. Não os abandone. Apenas recue um pouco. Deixe-os respirar. Todas as manhãs, repita em voz baixa: "Hoje, confio mais do que controlo." E observe, porque no espaço que você libera, algo mais sábio pode entrar. Capítulo 21. O poder silencioso da criação. No coração de uma cidade onde o tempo passava mais devagar, entre casas de adobe e ruas que cheiravam a pão e lenha, vivia uma mulher chamada Emma. Ela era costureira, assim como sua mãe, avó e bisavó. Mas, diferentemente delas, Emma não costurava apenas roupas. Ele colheu milagres em silêncio. Seus dedos falavam a antiga linguagem da agulha e da linha. Mas não foi sua habilidade que tocou os outros. Era o silêncio em que ela tricotava. Emma não tocava música. Ele não conversava enquanto trabalhava. Cada ponto era acompanhado por algo invisível. Uma intenção silenciosa, um desejo sem palavras, uma energia limpa que se infiltrava nas fibras de cada peça. Às vezes, antes de começar a fazer um vestido, eu fechava os olhos e apenas respirava. Visualizei a pessoa que usaria. E sem dizer nada, pensei: que esta vestimenta traga paz. Que este tecido te abrace melhor que braços. Ele não ostentou seu poder. Ele não publicou suas intenções. Ele não falou sobre demonstrar nem usou palavras difíceis. Eu apenas bordei em calma. E ainda assim, algo estava acontecendo. Quem vestiu uma blusa feita pela Emma começou a notar pequenas mudanças. Uma mulher que sempre se sentiu sozinha, de repente começou a rir mais. Um homem que vivia estressado sentia-se calmo sem saber o porquê quando vestia o casaco que ela lhe fizera. Ninguém conseguia explicar, mas todos sentiam. Era como se suas roupas estivessem vivas. Porque a verdadeira criação não acontece pelo volume, mas pela vibração. O que você faz com o ruído se dissolve. O que você faz a partir da presença permanece. Do outro lado da cidade, Joaquim trabalhava sua terra com o mesmo esforço com que seu pai o criou, rangendo os dentes. Durante anos, ele exigiu da terra mais rendimento, mais colheita, mais rápido. Mas o campo não respondeu. Um dia, cansado, ele mudou de estratégia. Não porque ele aprendeu uma nova técnica, mas porque algo dentro dele desistiu. Ele começou a caminhar todas as manhãs entre suas plantações sem pedir nada. Só estou dizendo obrigado. Ele era grato pelo sol, pela terra, pela água, pelo que já tinha, mesmo que fosse pouco.
Ele não falou. Eu só senti gratidão. E como num passe de mágica, embora não tenha sido mágica, o solo começou a dar frutos mais fortes e doces. Suas mãos trabalharam menos, mas a terra lhe deu mais. Não foi por causa de novas técnicas. Foi devido a uma energia diferente. A paz tem resultados. O silêncio também cria. No mundo moderno, somos ensinados a pressionar, gritar, publicar, manifestar. Mas a criação mais profunda ocorre no invisível. Você também é um criador silencioso. Seus pensamentos, suas intenções não ditas, suas ações silenciosas, são mais poderosos do que 1000 declarações faladas. Quando você vibra com clareza, o universo não precisa de explicações. Ele entende você na hora. Prática sagrada, a intenção sem ruído. Todas as manhãs, antes de tocar no seu telefone, antes de falar com alguém. Sente-se por um minuto em silêncio absoluto. Escolha apenas um desejo. Não um desejo desesperado, mas uma intenção limpa e simples. Parece que já foi cumprido. Inspire essa certeza. Não o force. Não o pressione. Basta plantar a vibração e liberá-la. Então continue com o seu dia. Deve ter sido apenas 1 minuto. Mas esse minuto pode tecer milagres invisíveis nas profundezas da sua realidade. Como as roupas da Emma. Como os campos de Joaquim. O que você faz em silêncio nunca é pequeno. Capítulo 22. O vazio é um lugar onde Deus respira. Nos arredores de uma cidade antiga, onde as árvores crescem tortas ao vento e o silêncio pode ser ouvido, vivia Rosário, uma mulher que conhecia bem o peso das memórias. A casa dele não era grande, mas estava cheia. Cheio de coisas, sim, mas também de tempos que não existiram mais. Quadros pendurados com pregos enferrujados, gavetas cheias de cartas, fotos amareladas, ingresso de cinema, potes de botões soltos. Cada canto continha alguma coisa, algo que foi, algo que não existia mais. Após a morte do marido, Rosário não conseguiu mais se soltar. Ele ainda estava com sua xícara de café, seus livros, as camisas deles. Como se manter o antigo pudesse evitar o inevitável. Mas a alma também está saturada. E um dia, enquanto ela tomava chá no meio da bagunça, algo dentro dela, algo profundo e silencioso, quebrou ou talvez se abriu. Ele estava no centro da sala de estar. Ele olhou para tudo com novos olhos. E sem pensar, ele começou a esvaziar. Não gentilmente. Não está em ordem. Não com listas. Com coragem. Ele abriu as janelas. Ele levou caixas inteiras para a rua. Presente. Queimou. Doado. Não porque não doesse, mas porque ela finalmente entendeu que doía mais ficar presa entre coisas mortas do que deixar espaço para os vivos. O que parecia caos era, na realidade, um ritual sagrado. Uma transformação sem incenso ou mantras. Somente com sacos de lixo e pulmões cheios de ar limpo. E quando a última prateleira ficou vazia, Rosário respirou como não respirava há anos. A casa, pela primeira vez, não estava cheia. Mas também não estava vazio. Eu estava pronto. Os dias seguintes trouxeram coisas inesperadas. Um vizinho que passou por lá para ajudá-lo a mover os móveis se tornou um amigo próximo. Um jovem arquiteto, que consertava telhados na área, se ofereceu para ajudar com os reparos gratuitamente. Ele ficou para tomar café. E com o tempo, ele também ficou para ler, para rir, para compartilhar. Onde antes não havia espaço, novas histórias agora começaram a entrar. É isso que muitos não entendem. O vazio não é uma perda. É um espaço fértil. Um útero. Um convite. Você não pode receber nada novo se continuar apegado ao velho. Você não pode ouvir o divino se sua mente estiver cheia de ruído. Você não consegue respirar profundamente se seu peito estiver cheio do que já expirou. Felipe, um pintor que olhou para a mesma tela em branco durante semanas, também sabia disso. As pessoas disseram para ele fazer alguma coisa, pelo menos para manchar o fundo. Mas ele sabia de algo que os outros não sabiam. A tela tinha que esperar seu momento. E quando chegou o momento, uma noite, em seus sonhos, ele se levantou, pegou seus pincéis e pintou sem hesitar. Não foi um impulso cego. Era certeza. A pintura não nasceu da urgência. Nasceu do espaço que ele soube economizar. Prática sagrada, esvaziamento com propósito.
Todos os dias, durante 7 dias, escolha uma coisa que você não precisa mais. Não pense muito nisso. Não justifique isso. Apenas sinta se ele ainda vibra com você. Talvez seja uma peça de roupa, um objeto, uma folha velha, uma ideia fixa que não te representa mais. Agradeça-lhe em silêncio. Então deixe-a ir, sem medo do que está por vir, sem a necessidade de preencher essa lacuna imediatamente. Porque o que parece ausência hoje, amanhã será o lar de algo novo. E lembre-se, o universo não pode colocar vinho fresco em taças que já estão cheias. Dê espaço a ele, e isso vai te surpreender. Capítulo 23. A arte de afastar-se para deixar o sagrado agir. Em uma oficina de madeira repleta de pó dourado e silêncio antigo, trabalhava Germán, um artesão com mais de 3 décadas de experiência moldando a nobreza do carvalho, do cedro e da nogueira. Suas mãos sabiam mais que sua mente. Cada curva, cada renda, cada verniz tinha algo de ritual. Mas na frente dele, durante meses, repousava uma peça de mobiliário inacabada. Um aparador de linha simples, no qual nada parecia se encaixar. Todas as manhãs ele se aproximava com esperança, media, lixava, ajustava, e todas as noites ele se afastava frustrado. Faltava alguma coisa. E não era técnico. Aquele móvel parecia resistir, como se ele não quisesse nascer ainda. Você também conhece esse sentimento. Ter uma visão clara e não conseguir concretizá-la. A sensação de que algo está perto, mas desaparece assim que você se aproxima. É a fronteira invisível entre intenção e manifestação. Aquilo que não se atravessa com força, mas com fé. Um dia, Germán desistiu. Não com tristeza, mas com respeito. Ele deixou as ferramentas na mesa. Ela tirou o avental. E ele sentou-se para olhar os móveis, sem fazer nada. Quando estiver pronto, me avise, ele disse ao vazio. Durante dias ele não tocou mais nele. Em vez disso, ele caminhou. Ele cozinhou. Ele ouvia sua esposa com real atenção. Ele deixou o silêncio tomar conta. Certa manhã, seu vizinho, um homem simples, de passos lentos e alma observadora, apareceu em sua porta com um objeto embrulhado em um pano cinza. Pertenceu ao meu avô. Talvez você saiba usá-lo melhor do que eu, ele disse. Era uma ferramenta de carpintaria antiga, precisa e feita à mão. Exatamente o que Germán precisava e não conseguia encontrar em lugar nenhum. Não foi coincidência. Era a resposta. Enquanto você continuar insistindo, a vida não vai chegar mais perto. Quando você deixa ir, você cria espaço. E nesse espaço, o invisível se move. Foi que também viveu Mariana, cuja amizade mais querida se transformou numa dolorosa distância. Ele tentou falar, escrever, pedir desculpas. Cada gesto parecia piorar as coisas. Até que um dia, chorando diante de uma mensagem sem resposta, ele simplesmente disse: "Tudo bem, que seja o que tiver que ser." E ele se aposentou. Não por orgulho, mas por amor verdadeiro. Aquele que não precisa controlar. Semanas depois, sem nenhuma explicação lógica, sua amiga procurou. E a conversa fluiu como se nunca tivesse sido interrompida. Isso não é passividade, é confiança. Quando você solta a corda, você não está desistindo. Você está abrindo suas mãos para que algo melhor possa cair nelas. É uma lei sagrada. A vida sabe mais que você. O universo não responde a esforços excessivos. Responda à melodia. A rendição consciente. Até o momento em que você para de bloquear o caminho e permite que o divino assuma o comando. Prática sagrada, rendição ativa. Toda vez que você perceber que está forçando algo, uma decisão, uma resposta, uma solução, faça uma pausa. Feche os olhos. Inspire profundamente e sussurre honestamente. Universo, deixo isso em suas mãos. Não é um abandono, é um ato de poder. É sua permissão para que o mistério faça seu trabalho. E então, siga com seu dia. Mas realmente deixe sair. Não saia espionando se o problema já estiver resolvido. Porque o universo não precisa que você o observe. Apenas confie. E se você for capaz de parar de fazer isso por um momento, verá como o invisível começa a se mover através de você, como folhas que brotam sozinhas na primavera. Capítulo 24. O pastor que não precisava falar.
No alto das montanhas cobertas de névoa e sabedoria, onde o vento parece contar histórias das quais ninguém se lembra, vivia um homem chamado Elias. Seu trabalho era simples, mas sua alma não. Ele era um pastor. Ele não guiava seu rebanho com um grito, ou com um cajado. Ele não carregava um apito. Ele não usou cães. Eu estava apenas caminhando, e suas ovelhas o seguiram, não porque eu liguei para eles, mas porque sua presença dizia mais que quaisquer palavras. Cada passo que Elias dava era um sinal. Cada pausa era uma instrução invisível. O ritmo deles marcava o dos animais. Seus silêncios criaram um espaço onde as decisões eram tomadas com calma. Ele não dirigiu, atraiu. E isso fez toda a diferença. Você também tem esse poder. O de influenciar sem impor. O de liderar sem controlar. O de inspirar sem falar. Mas primeiro você precisa habitar sua própria presença. Elias entendeu que seu poder não estava no que ele dizia, mas em quem ele era enquanto dizia, ou mesmo quando não dizia nada. Sua paz interior era contagiante. Seu equilíbrio era um farol que iluminava sem ofuscar. E isso foi o suficiente. Muitos acham difícil acreditar que o silêncio pode ensinar, mas os sábios sabem. As palavras cansam, as vibrações educam. Isso também foi descoberto por Clara, uma professora que durante anos acreditou que precisava preencher cada minuto com explicações. Eu tinha medo do silêncio na aula, como se fosse um sinal de fracasso. Mas um dia, ele simplesmente se sentou. Ele havia perdido a voz. Literalmente, ele não conseguiu dar a aula como de costume. Então ele ficou ali, apenas observando. O que aconteceu foi inesperado. Seus alunos começaram a conversar entre si, não para se distrair, mas para construir. Eles compartilharam ideias, buscaram respostas e ouviram uns aos outros. O silêncio de Clara não foi um vazio, foi um convite. A partir daquele dia, ele entendeu que sua presença silenciosa tinha mais poder que seus discursos. Ele parou de ensinar. Ele começou a acompanhar. Às vezes pensamos que para liderar temos que falar mais alto, que para curar temos que intervir, que para guiar temos que apontar o caminho. Mas o mais transformador nem sempre prevalece. Está encarnado. Sua energia fala antes de suas palavras. Sua frequência é sua carta de apresentação. E sua paz interior, se for autêntica, se torna um remédio silencioso para aqueles ao seu redor. Prática sagrada, o pastor invisível. Escolha um dia, apenas um, para praticar a arte de influenciar sem intervir. Fale somente quando necessário. Não dê conselhos. Não interrompa. Não tente consertar nada. Apenas observe. Ouvir. Está presente. Veja como a energia dos espaços muda quando você muda. Observe os outros se abrindo sem que você os pressione. Veja como o mundo responde à sua presença silenciosa com mais gratidão do que à sua insistência bem-intencionada. Naquele dia você não será um professor, nem um salvador, nem um guia. Você será algo mais profundo, um espelho claro, um farol imóvel, um pastor que não precisa dizer nada porque tudo nele já é a resposta. Capítulo 25. O sinal que você emite quando não faz barulho. No fundo de uma estação de rádio esquecida pelo tempo, em uma cidade onde as luzes da rua piscam como se guardassem segredos, Otávio trabalhava. Seu turno era de manhã cedo, quando quase ninguém estava ouvindo, e ainda assim ele se comportava como se o universo inteiro estivesse ouvindo. Durante anos, Otávio tentou melhorar o sinal. Mais potência, mais antenas, mais interferência corrigida. Ele aumentou os níveis, recalibrou os mostradores e instalou novos equipamentos. Mas a transmissão sempre tinha um zumbido, uma pequena distorção que o frustrava. Até que uma noite, no meio de uma tempestade, a energia acabou. Tudo ficou completamente silencioso. Nenhum botão aceso. Sem ruído de fundo. Apenas o som da sua própria respiração e da chuva batendo no telhado. E então, algo inesperado aconteceu. Do nada, ele começou a captar sinais fracos que nunca tinha ouvido antes. Elas eram claras, nítidas, perfeitas. Elas não vieram de mais potência, mas de menos ruído. Otávio ficou parado, mal se mexendo. Eu tinha entendido uma verdade simples, mas esquecida. Quanto mais você interfere, menos você escuta. Quanto mais você faz, menos você percebe. Você também é um locutor.
Tudo que você sente, pensa e deseja é um sinal que você envia ao mundo. E assim como Otávio, talvez você acredite que manifestar seus sonhos exige mais esforço, mais movimento, mais intenção expressada em voz alta. Mas na realidade o que acontece é o oposto. A clareza não surge do ruído, mas da quietude. Quando você acalma sua mente, quando você deixa de lado a urgência, quando você permite que sua frequência fale por você, a vida escuta com mais atenção. Foi o que aconteceu com Luna, uma jovem que costumava rezar em voz alta todas as noites. Ele perguntou com paixão, com emoção, com detalhes. Mas com o passar dos anos, ela começou a se sentir cansada. As palavras não saíram mais. Não porque ele tivesse perdido a fé, mas porque algo dentro dele havia se acalmado. Uma noite, ele simplesmente sentou-se em frente à janela. Ele não disse nada. Ele apenas sentiu. E naquele silêncio, ela entendeu algo que nenhuma oração lhe havia revelado, que o universo já havia ouvido, que eu não precisava gritar para ser ouvido, que o desejo mais puro é aquele que parece já ter sido realizado. Desde então, ele não pediu mais nada. Eu estava simplesmente grato. E nessa nova frequência, a vida começou a responder gentilmente, com surpresas, com sincronicidades que não precisavam de explicação. Quando você também entra nessa sintonia silenciosa, você se torna uma antena clara. E o universo, esse receptor perfeito, captura seu sinal sem que você faça nenhum esforço. Não por volume, mas por vibração. Prática sagrada, a frequência da certeza. Encontre um espaço natural, um jardim, um terraço, um canto onde você possa ficar descalço no chão, mesmo que seja por apenas alguns minutos. Feche os olhos. Coloque uma mão no peito e sinta o ritmo constante do seu coração. Não diga nada. Não peça nada. Você só sente uma certeza, algo que você já sabe que está chegando, algo que já lhe pertence, algo que já está se manifestando, mesmo que você ainda não o veja. Deixe esse sentimento se expandir silenciosamente. Não há som mais claro do que uma certeza vibrando da alma. Esse momento, puro, invisível, íntimo, é o seu sinal mais poderoso. E o que quer que esteja por vir, já está a caminho. Capítulo 26. O que você procura está onde você está. Numa cidade onde as ruas murmuravam sonhos entre paralelepípedos e postes de luz apagados, vivia Tomás, um homem inquieto. Por mais de 20 anos ele viajou para terras distantes em busca de um tesouro que, segundo contos antigos, estava escondido além das montanhas, além do deserto, além do mar. Tomás atravessou areias eternas, escalou picos nevados, embarcou em navios que levaram a lugares onde a língua era estrangeira e o céu tinha um formato diferente. Cada passo o alimentava com a esperança de que talvez o próximo amanhecer revelasse a recompensa. Mas os anos passaram e a certeza começou a se desgastar como suas botas. Mesmo assim, ele continuou, porque eu acreditava que o que eu desejava não poderia estar próximo, que o ouro está sempre do outro lado do horizonte. Até que numa tarde de outono, exausto, Tomás retornou ao lugar onde nasceu. A casa dele ainda estava lá, as paredes cobertas de poeira, o jardim selvagem, o ar familiar. Ele pegou uma pá, talvez por nostalgia, talvez por hábito, e começou a revirar a terra sob o velho limoeiro. O forte golpe do metal contra algo duro o deteve. Ele cavou um buraco mais fundo. E lá, escondido sob camadas de terra e tempo, ele encontrou um antigo baú de madeira. Dentro, moedas de ouro, documentos antigos, relíquias de valor inestimável. O tesouro que ele havia procurado do outro lado do mundo estava em seu próprio quintal o tempo todo. Parece uma fábula para você? Isso é, mas também é a sua história. Você também acreditou que o que lhe falta está longe. Essa abundância, amor, paz estão além de você, em outro país, em outro corpo, em outro tempo. Mas a vida guarda um segredo antigo. O que você busca já está com você. Só que você cobriu isso com camadas de esquecimento, de crenças de outras pessoas, de dúvidas herdadas. Você não precisa encontrá-lo. Você tem que se lembrar disso. Foi o que aconteceu com Inés, que passou anos acreditando que precisava curar algo quebrado dentro dela. Ele viajou, leu, chorou, buscou guias espirituais. Até que uma manhã, olhando-se no espelho, ele se viu não através do julgamento, mas através da ternura.
E então ela soube. Nunca estava quebrado. Eu tinha simplesmente esquecido quem eu era. Abundância não é um destino. É o seu ponto de partida. O amor não vem de fora. É o seu idioma original. A paz não é alcançada. Está desenterrado. Como Thomas com sua pá. Como Inés com seu reflexo. Como você, agora, lendo estas palavras, sentindo que algo dentro de você já sabe. Prática sagrada, o espelho como portal. Todas as manhãs, ao acordar, antes de tocar no telefone ou responder ao mundo, olhe na frente do espelho. Olhe nos seus olhos. Não se julgue. Apenas mantenha o olhar. Sem palavras. Sem expectativas. E então, silenciosamente, diga para si mesmo: agora tenho tudo. Deixe que essa frase penetre além do pensamento. Deixe que ela alcance suas células, sua respiração, sua memória mais antiga. Fique ali por alguns minutos. Não estou esperando nada, apenas habitando essa certeza. Porque naquele espelho você não está vendo um rosto. Você está olhando para o guardião do tesouro, o buscador e o descobridor. A pergunta e a resposta. Você. Capítulo 27. A arte de confiar na pausa. No coração vibrante de uma cidade que nunca dorme, onde buzinas e relógios parecem marcar a passagem da existência, viveu Julián, violinista desde que se lembra. Seus dedos, afiados pelo tempo e pela disciplina, percorriam cordas desde que ele era criança. Ele tocou em locais importantes, assinou contratos promissores e sempre viveu com um pé no futuro, imaginando qual seria o próximo palco, a próxima ovação, a próxima conquista. Mas um dia, sem aviso, um contrato importante desapareceu. Uma excursão foi cancelada. As chamadas pararam. A agenda antes cheia foi deixada em branco. E Julián, que nunca conheceu o silêncio externo, foi forçado a ouvir o interno. Talvez você também tenha sentido isso. Aquele vazio quando a vida tira o que você considerava garantido. Aquela pausa que você não pediu. Esse parênteses parece injusto, mas o que parece punição, muitas vezes é preparação. Durante semanas, Julián parou de tocar músicas encomendadas. Ele pegava seu violino pela manhã, não para ensaiar, mas para experimentar. As melodias que surgiram não vieram da técnica, mas da alma. Não eram mais notas para impressionar, mas sons que nasciam como lágrimas suaves. Algo nele estava começando a se transformar. Foi nesse espaço, sem barulho, sem calendário, sem metas, que uma peça surgiu. Ele não compôs isso. Ele recebeu, como se eu estivesse esperando por isso há anos. E quando ele finalmente tocou para os outros, não houve aplausos, houve lágrimas. Pessoas que não conheciam sua história sentiram a dele. Essa composição, nascida na pausa, tornou-se sua obra-prima. É assim que o universo funciona. Sem pressa, não com explicações, mas com precisão invisível. O que você chama de atraso geralmente é uma orquestração maior. O que você pensa ser perda às vezes é proteção. E o que você chama de vazio é terreno fértil. Francisca, que administrava uma pequena padaria há anos, também sabia disso. Quando teve que fechá-lo por motivos alheios à sua vontade, ele sentiu que tudo que havia construído estava desmoronando. Mas durante esse tempo vazio, ele encontrou os velhos cadernos de sua avó, cheios de receitas escritas com caligrafia trêmula e com amor inabalável. Quando reabriu, o fez com esses segredos em mãos. A loja não só voltou à vida, como também foi transformada. Tornou-se um doce local de peregrinação. Não porque vendia bolos, mas porque oferecia história. A pausa não foi uma punição. Foi o berço de algo maior. Prática sagrada, diário de atrasos divinos. Toda vez que um plano fracassa, toda vez que algo atrasa, toda vez que a vida lhe disser para esperar, em vez de ficar frustrado, escreva. Comece um diário. Nomeie tempo sagrado. E toda vez que a vida te obrigar a parar, escreva 3 coisas. O que você perdeu, o que você aprendeu, o que pode estar acontecendo com você. Faça isso sem exigir respostas imediatas. Você não está escrevendo para entender. Você está escrevendo para confiar. Porque o que não tem forma hoje, amanhã pode se tornar sua maior obra. E se você puder honrar a pausa, se você puder estar presente no aparente nada, então você descobrirá o que os sábios sempre souberam.
O silêncio não é o fim da estrada. É o começo de algo que ainda não tem nome. Capítulo 28. A barriga do vazio. Era noite na vida de Camila. Não uma noite literal, mas uma dessas trevas interiores que chegam sem aviso. A casa em que ele estava, pequena e silenciosa, parecia conter algo esperando. Ela, parteira há anos, conhecia bem os ritmos do parto. Eu testemunhei os gritos, as contrações, as lágrimas e a luz. Mas naquela noite não houve choro. Não havia respiração. Apenas o silêncio tão profundo que doía nos ossos. Eles esperaram a chegada da nova vida. Mas ele não o fez. Você conhece esse sentimento. Essa incerteza entre o que foi e o que poderia ser. Aquela pausa onde tudo parece ter parado, mas algo, mesmo que não possa ser visto, está se formando. Camila fechou os olhos e colocou a mão na barriga da mulher que a acompanhava. Ele não falou. Ele não explicou. Ele apenas respirava ao lado dela. Naquele silêncio, ele entendeu algo que sentia há anos sem nomear. Vazio não é ausência, é preparação. O útero não está vazio. Está cheio de possibilidades. O universo também não é silencioso. Está apenas segurando o que está prestes a nascer. É isso que acontece com seus sonhos, com suas ideias, com seus novos começos. Às vezes, elas não se manifestam porque ainda não têm forma, ou porque você ainda não tem espaço. Todo nascimento precisa de um útero. E cada útero, escuridão, calor e silêncio. Mateu, um inventor obcecado em encontrar uma solução que desse sentido à sua vida, também passou por isso. Trabalhei dia e noite. Ele preencheu cadernos. Ele fez diagramas. Ele se forçou a produzir, como se a criatividade fosse uma mina que pudesse ser escavada batendo. Mas nada funcionou. Até que, exausto, ele parou de tentar. Ele estava sentado uma noite em sua oficina. Ele apagou a luz. Ele permaneceu em silêncio. E ali, naquele vazio indesejado, surgiu a ideia. Não como um pensamento, mas como uma certeza. Como se ela sempre tivesse estado ali, esperando que ele se calasse para que ela pudesse entrar. O universo é assim. Acredite na quietude. Fale no silêncio. Ela se manifesta no espaço que você deixa livre. Sua tarefa não é forçar o milagre. Está se tornando o lugar onde posso chegar. Prática sagrada. 7 minutos de vazio. Todas as noites, apague as luzes. Desligue o barulho. Desligue a vontade. Sente-se sozinho, em silêncio. Não reze. Não pergunte. Não imagine. Apenas deixe o vazio abraçar você. Conte 7 minutos com o coração, não com o relógio. Fique aí, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Mesmo que pareça inútil. É nesse espaço sem forma que o universo prepara sua próxima criação. Você não verá isso, mas você vai sentir isso. E um dia, talvez sem saber como, aquilo que você tanto desejou começará a tomar forma. Porque você não precisa criar tudo. Você só precisa se tornar o recipiente no qual a criação pode descer. À medida que a terra recebe a semente, assim como o útero recebe a alma. Como você está recebendo isso agora? Capítulo 29. Quando você fica quieto, o mundo se organiza. Nos cantos tranquilos de uma cidade esquecida pelo barulho do progresso, vivia Leon, um homem de cabelos brancos e olhos transparentes. Ele foi mecânico por mais de 4 décadas, consertando motores com as mesmas mãos com as quais agora cuidava de suas plantas. Acendia seu cachimbo e cumprimentava com um leve aceno de cabeça. Nada em sua aparência chamou sua atenção. Ele caminhava lentamente, falava pouco e estava sempre cercado por algo sutil, mas poderoso: paz. Mas aqueles se pararam ao seu lado, mesmo que por alguns minutos. Sentiram algo dentro deles começar a se acalmar. Ele não disse nada de especial. Ele não ofereceu nenhuma solução. Eu estava sozinho. E nessa presença sem esforço, as pessoas se mostraram diferentes. Isqueiro, mais em ordem. Leon havia entendido algo que poucos entendem. Que motores, assim como almas, nem sempre são consertados com intervenção. Às vezes, eles só precisam de espaço. Silêncio. Tempo. Eu parei de fazer e comecei a ser. E naquele ser, tudo se movia. Ele não precisava mais atrair milagres. Ele era o lugar onde os milagres sabiam que poderiam acontecer.
Você também já tentou consertar tudo com as mãos? Você já tentou manifestar, decretar, forçar magia? Talvez seja a hora de simplesmente manter a vibração. Seja você mesmo com calma. Porque o que transforma não é o que você faz, mas quem você está se tornando. Sofia também entendeu isso, tendo passado anos preenchendo cadernos com afirmações, frases poderosas e listas de desejos. Sua parede estava coberta de fotos de coisas que o atrairiam. Mas um dia, cansada de tanto treinar, ela decidiu simplesmente caminhar, respirar, esteja presente. E ele parou de escrever futuros para começar a viver presentes. As coisas começaram a acontecer sem que ela pedisse. Não porque eu tivesse feito menos, mas porque eu estava pronto para receber. A verdadeira presença é a maior oração que existe. Léo nunca pregou, mas sua vida foi um sermão vivo. Ele ensinou com seu jardim, com sua xícara de chá, com seus silêncios. Quando alguém vinha lhe contar um problema, ele não o interrompia. Eu escutei, e só no final, com a voz suave, ele disse: confiar, não faça nada por um tempo. Apenas fique com você mesmo. E isso foi o suficiente. Prática sagrada, o voto do ser. Se você chegou até aqui é porque não precisa de mais nenhuma técnica. Você está pronto para incorporar o que aprendeu. Encontre um lugar tranquilo. Talvez um canto da sua casa, um banco debaixo de uma árvore, um espaço onde ninguém irá interrompê-lo. Feche os olhos. Respirar. E deixe que uma única frase emerja das profundezas de você. Não pense nisso. Não faça isso. Apenas deixe que isso aconteça. Uma oração silenciosa. Um voto íntimo. Talvez seja: estou em paz. Ou: eu não persigo, eu permito. Ou talvez: eu sou o espaço onde tudo chega. Escreva isso num pedaço de papel. Coloque-o em um altar, uma prateleira, um lugar que seja só seu. Não como um objetivo, mas como uma lembrança. Essa frase é sua âncora, seu signo, sua declaração sem ruído. E a partir de hoje, como um leão, você não precisa fazer mais nada. Sua presença já está criando a realidade que você merece. Capítulo 30. A arte sagrada de receber sem esforço. No alto de uma colina silenciosa, onde as auroras chegam mais lentamente e o canto dos pássaros parece uma bênção antiga, vivia Águeda, uma mulher de olhar suave e mãos abertas. Ele não ensinava mais com palavras. Ele também não orientou com conselhos. Ele apenas se sentava todas as manhãs com sua aprendiz, uma jovem chamada Leia, sob a sombra de uma amendoeira, e deixava o silêncio fazer seu trabalho. Certa manhã, quando o sol mal tocava o horizonte e o acheirava a terra fresca, Águeda colocou as mãos no colo, palmas para cima, vazio, receptivo. Por que assim? Perguntou Lia. Águeda sorriu e respondeu: porque nada alcança um punho fechado. Você também tentou alcançar a luz como se fosse uma meta. Você queria controlar o que deveria fluir. Você cerrou os dentes esperando receber o que só acontece quando você relaxa. Mas a verdade é simples e eterna. Você não pode tomar sol. Você só pode abrir as mãos para deixá-lo tocar em você. Águeda aprendeu, depois de muitos invernos e perdas, que a realização não vem quando você faz tudo o que é possível. Acontece quando você ousa parar de fazer. E essa é a parte mais difícil: desistir sem desistir. Aceite sem resignação. Esteja disponível sem ser solicitado. Foi isso que Isaías também entendeu. Um homem que durante anos sentiu medo como se fosse parte de sua identidade. Eu tinha medo de perder o que eu amava. Medo de não estar à altura. Medo de que tudo desmoronasse se eu não controlasse. Mas um dia, seu corpo disse chega. E nessa pausa forçada, enquanto se recuperava, ele desistiu. Não de derrota, mas de confiança. E então, algo inesperado aconteceu. As portas que eu havia empurrado com tanta força se abriram sozinhas. Não porque ele os deixou ir, mas porque ele finalmente abriu espaço para que a vida o ajudasse. O universo não precisa ser convencido. Ele só precisa que você esteja disponível. Você não é quem gera milagres. Você é quem os recebe quando eles param de interromper. A lei do silêncio, que você vem entendendo capítulo após capítulo, agora atinge sua forma mais pura. Recepção consciente. Não por desejo, mas por certeza. Não do fazer, mas do ser.
não por urgência, mas por abertura. Prática sagrada, mãos abertas ao amanhecer. Todas as manhãs, antes do amanhecer, sente-se em silêncio. Coloque as mãos nas pernas, com as palmas voltadas para cima, como uma flor esperando o orvalho, como terra pronta para receber a semente. Feche os olhos, respire fundo e repita para si mesmo, sem forçar as palavras: estou aberto, estou pronto, estou em paz. Não diga isso para que algo aconteça. Diga isso porque você já sabe que tudo de bom sabe como te encontrar quando você para de procurar. Fique assim por 10 minutos. Ouça o silêncio. Sinta o corpo. Não peça nada. Apenas receba. Esse gesto simples, suas mãos abertas para o céu, é mais poderoso do que qualquer oração gritada. Porque o universo, como águida, responde à linguagem de uma disposição calma, de confiança suave, de quem não reza, mas lembra, tudo o que é destinado a mim já está a caminho. Epílogo, onde o silêncio se torna um caminho. Se você chegou até aqui, você não é mais a mesma pessoa que começou este livro. No início você estava procurando técnicas, respostas, sinais. Você pensou que o poder estava no esforço, na palavra certa, na fórmula secreta. Talvez você tenha pensado que a paz era algo que você alcançaria. Esse amor era algo que tinha que ser atraído. Essa abundância foi alcançada através da luta. Mas agora você sabe. Você sabe que não é você quem está perseguindo. Você é quem se lembra. Não é você quem faz isso. Você é quem permite. Você não é o caminhante. Você é o caminho. Você se encontrou no espelho silencioso de cada página. Você sentiu o ruído se dissolver na simples verdade da sua própria presença. Você descobriu que a vida não responde aos seus gritos, mas à sua vibração. Que o universo não precisa que você o empurre, mas que você o ouça. Agora você entende que não lhe falta nada. O tesouro que você procurava estava no seu quintal, sob seus pés, no seu peito, na sua respiração. Isto não é um fim, é um nascimento, porque agora você anda diferente. Você não corre, você não força, você não implora. Você se torna solo fértil. Brisa leve, mão aberta, e nesse estado, tudo começa a se mover a seu favor. Não porque você luta, mas porque você parou de resistir. Não porque você sabe mais, mas porque você confia mais. Não porque você está no controle, mas porque você se rendeu. Talvez você ainda não veja todos os frutos, mas as árvores já estão crescendo. Talvez você ainda não sinta a luz completa, mas o sol já nasceu. Talvez você não ouça a resposta claramente, mas o silêncio já está falando com você. Viva como alguém que não tem pressa. Ame como quem não precisa de garantias. Receba como alguém que sabe que já merece. E quando o mundo te sacudir, lembre-se do que você aprendeu. Não se trata de fazer mais. É sobre ser mais você. Mais presente, mais sereno, mais real. Porque você não é o fazedor de milagres. Você é o espaço sagrado onde os milagres acontecem. E esse é o seu maior poder. Última prática sagrada, o pacto do silêncio. Hoje à noite, antes de dormir, desligue tudo. A luz, o telefone, a mente. Coloque as 2 mãos no peito e ouça seu coração. Aquele tambor antigo que está com você desde antes de seu nome ser falado pela primeira vez. E nas profundezas desse silêncio, diga a si mesmo: estou em casa. Essa frase é seu legado, sua âncora, sua oração. Porque agora você sabe que a verdadeira magia não está no que você faz. É sobre quem você ousa ser quando tudo fica em silêncio.